Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regado com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô alinho? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Anderson Grigoleto. Uma ótima noite, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. Resenha dos Amigos, edição número 51. Olha que boa ideia hoje para você acompanhar, para você curtir, para você participar, interagir junto conosco nessa Resenha dos Amigos. Edição número 51, 13 de junho, dia de Santo Antônio, hein? Às 20 horas e 5 minutinhos, estamos entrando no ar com esta resenha de número 51. Exatamente. Bom demais, hein? E o timaço da Web Rádio Grigo, que já está todo escalado, já está no gramado para entrar aqui e já fazer esse bate-bola gostoso. Vou começar com ele, que chegou. E hoje eu vou começar com ele primeiro, porque ele chegou, já tá aqui certinho. Ah, merece, hein? Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, ótima noite pra você, Vagnão. Hoje tudo certinho, né, Vagnão?
Pois é, Anderson Luiz Gregoleto, grande abraço a você e todos que estão conosco em mais esta resenha dos amigos, edição de número 51. Como você disse, uma boa ideia, hein? Propaganda da caça, né? Porque é famosíssima, né? Caninha 51, nunca 51. Mas isso à parte, vamos debater muito o futebol de Campinas. Você elaborou uma pauta aí para a edição de hoje. Temos seleção brasileira. Enfim, alguns assuntos aí importantes que ao longo do programa a gente vai debater aqui e levar em companhia dos demais internautas, né? Que certamente estarão participando conosco. Exatamente, ô, Vagnão. Agora ele. Vou chamar ele aqui, ó. Marcos Cruz. Grande Marcos Cruz, grande Marcão. Ótima noite para você. Mais uma resenha dos amigos juntos, Marcão. Boa noite, Anderson. Boa noite, Wagner. Boa noite, pessoal que vai estar junto com a gente aqui, né? Boa noite aos amigos da resenha dos amigos, Anderson. Vamos conversar um pouquinho, né? Até as 9h30, mais ou menos, né, Anderson? Bom demais, né, Marcão? E ele? Bom demais. Titularíssimo. Hoje no aquecimento, ele deu uma sentida, quase que não vem para campo, mas daí lá no vestiário falou, não, tô legal. Então vai para campo, tá aqui junto conosco. Eu tô falando dele, ó. Celso Fittipaldi, o Purga. Grande, Celção. Ótima noite para você. Quase que não vem para campo hoje, hein, Celção? Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos. Boa noite, Wagner Ferreira, Marcos Cruz, nossos ouvintes, né? Nossos internautas. Uma boa noite. Anderson, pintou um probleminha no trampo lá. Ia ter que fazer uma liberação, depois o pessoal falou, não vai precisar, tal. Aí me liberaram. Aí estou eu aqui, né? No que eu gosto de fazer, resenhar com os amigos, bater um papo, falar de futebol. Hoje é dia de Santo Antônio. Isso? Santo Antônio. Santo Casamenteiro? Ei, que beleza, hein? A molecada aí, vamos prestar homenagem ao santo aí, para ver se consegue casar, né? Porque nós já casamos. Estamos dentro já. É isso daí. E ele, né? Que também já casou, tem um filhão lindo, puxou pra mãe. Ele, ó, tô falando dele aqui, ó. Carlos Zanqueta. Grande, Carlão. Uma ótima noite para você. Seja bem-vindo a mais uma resenha, Carlão. Muito boa noite, Grigo, Wagner, Marcos, Fittipaldi. Um prazer muito grande estar falando com vocês aí mais uma vez. O Santo Casamenteiro, eu gosto tanto do Santo Casamenteiro, é que minha mulher não deixa, cara. Se ela deixasse, eu teria umas 14 sogras. Porque eu gosto de casar. Ela não deixa, ela não concorda? Ela tem que mudar de país, velho. Vai ter que mudar de país. Ela não deixa, não concorda, mas a gente vai ficando quieto, né? Ficando quieto e quem manda é ela. Quem manda é ela. Tá aí. Bom, esse é o timaço da Grigo que vai fazer essa resenha gostosa, né? Hoje, junto com você. Aliás, você que vai participar da Web Rádio Grigo, aqui da resenha dos amigos na Web Rádio Grigo, vou pedir para você um esqueminha aqui, ó. A gente vai estar falando sobre alguns assuntos, mas se você quiser, manda um áudio, ó, esse áudio aí que vai estar rolando aqui embaixo para você ver. Né? Um áudio para o WhatsApp, o 19991730738, até uns 40 segundos por aí, né? Às vezes passa um pouquinho, mas tentar não passar muito. Participa conosco. Quer falar sobre um determinado assunto? Você joga aí no ar. Você joga. Falou sobre um assunto e aqui esse timaço vai fazer um comentário. A gente escolhe alguém aqui para fazer um comentário daquilo que você colocou. Você vai interagir conosco aqui, né? Através de algum tema que você queira discutir, ou fazer um comentário em cima do tema que a gente estiver falando aqui também. É um prazer colocar você no ar aqui, a sua voz, o seu áudio, e você participar conosco dessa resenha dos amigos. Aliás, a Rádio Grigo é a Rádio dos Amigos, então vocês têm que participar junto conosco, né? Mandando aí a sua mensagem no chat e, por que não, mandar a sua mensagem de áudio também. Daqui a pouquinho eu já vou estar olhando aqui para ver se chega algumas mensagens, né? Chegou um áudio aí, você não chegou a ver? Não. Vi. Aquele que ele áudio... no nosso grupo, aquele não vale. Aquele lá não adianta. Não adianta.
Bom, vamos lá. A gente começa hoje falando aí sobre um assunto que tá na moda, vamos dizer assim, né? Tá na alta. Se tivesse um dos assuntos mais discutidos do dia, eu acho que um dos assuntos foi isso. Qual o assunto? Seleção brasileira. Seleção brasileira. A gente vai falar agora sobre seleção brasileira e sobre Copa América também, né? Então, esse é o assunto que a gente... Olha aí, ó. Fazer um comentário sobre a partida de ontem, né? O Brasil que ontem fez mais um amistoso, ontem jogando lá em Orlando contra a seleção dos Estados Unidos, empatou 1-1, teve chances de fazer, mas também teve muitos perigos, né? De se tomar os gols ontem. E eu vou começar com você, ô Marcão, falando sobre seleção brasileira. Dorival Júnior, a Copa América tá aí, vai começar no dia 20, na próxima quinta-feira, começa com a partida entre Argentina e Canadá, Copa América que vai ser disputada lá nos Estados Unidos, né? Mas o Brasil só entra a campo na próxima segunda-feira, fechando essa primeira rodada, na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, contra a Costa Rica. Mas falando de ontem, Brasil 1, Estados Unidos também 1. E aí, o que você achou, ô Marcão? Passou sufoco contra os Estados Unidos, hein? Pois é, Anderson. O time está em formação, né, Anderson? Vamos dizer assim, né? E amistoso é para isso mesmo, né? Amistoso é para se testar, para se medir como é que está, né? Cada jogador, para ver o elenco, né? Não agradou, né? Não agradou. O Brasil começou bem, até marcar o gol, né? Estava em cima, mas depois, como você disse, né? Apesar de ter tido oportunidade de marcar mais gols, né? Mas também sofreu, né? Quase que acaba levando ainda o gol que poderia ser aí da virada, né? Copa América, né? Vamos ver. O time, com certeza, valendo alguma coisa, tem que entrar de forma diferente, né? Acho que mais coeso. O técnico deve estar analisando aí, com certeza vai pôr o que é de melhor, né, nesse time. O elenco é bom, né? E vamos ver como é que vai encaixar as peças, né, para essa Copa América aí. Opa! Ô, Zanqueta, o Dorival Júnior fez praticamente, né, colocou em 2 amistosos na vitória contra a equipe do México. Aliás, vitória também suada, né? Suada no finalzinho, o Endrick faz o gol lá. Mas ele mudou bem o time, ele testou todas as peças que ele tem praticamente à disposição para ver bem o time, quem está em melhores condições no pensamento dele para começar essa Copa América. O que você achou? Qual que você acha que seria o time ideal? No caso, o Endrick, por exemplo, você acha que ele tem que jogar? Ele tem que ser titular dessa seleção? O Dorival está certinho de segurar ele? O que você acha com relação ao Endrick e alguma outra peça que você acha que tem que ser titular dessa seleção? Começando que a seleção já não empolga mais ninguém, né? Se você pegar a estatística de Ibope aí, é pífia, né? O pessoal que acompanha a seleção. Eu assisti só o primeiro tempo, achei que ele pode ter mudado algumas peças, mas a fisiologia de jogo dele sempre muda para aqueles lados do pessoal lá do exterior. O Bento, para mim, podia ser o goleiro titular, né? Que estava mostrando um bom desempenho no Atlético Paranaense, no Brasileiro. Tomou um gol de falta, para mim, defensável. Também armou no canto dele, levar uma bola. Se ele tá certo que a falta foi na direção, na linha do pênalti, né? Se a gente pegar ela para a linha para puxar para fora da área, é na linha do pênalti, praticamente no meio do gol. O que ele faz? Ele arma a barreira do lado direito ou do lado esquerdo, vê o lado que ele consiga ter um posicionamento melhor e põe mais um cara para ajudar ele na marcação, né?
Se tivesse um cara cobrindo ali no primeiro pau ou no segundo pau ali, com certeza tinha tirado a bola. Não gostei da seleção, sou bem franco a falar, uma cambada de fominha. Estava 0-0, teve chance de abrir o placar 3 vezes com Vinícius Júnior. Agora não sei se ele quer marcar gol para mostrar que ele é o melhor do mundo, ou não sei o que ele quer fazer. Provou que ele na seleção está sendo incompetente. Nada a ver que ele joga no Real Madrid. No Real Madrid é um bolão. Faz tudo, mas no Brasil, na seleção brasileira, até agora, o Vinícius está devendo. As 2 chances que ele teve de cara a cara com o goleiro, tinha jogadores melhores posicionados, né? Ele poderia ter tocado a bola, que o futebol não é individual. Se fosse individual, ia jogar ping-pong. Né? O futebol é coletivo, tem ele mais 9 na linha e 1 no gol. Às vezes o goleiro desce para o ataque, também faz gol. Ele tem que pensar mais no coletivo e não só no individual. Uma arbitragem horrível. Eu nunca vi um VAR chamar o árbitro para possível expulsão, ele volta com a anulação da falta. Eu nunca vi isso aí. Então, não é só no Brasil que a arbitragem é uma porcaria, não. Entendeu? É mundial. Essas coisas de aposta, como eu falei uma outra vez no grupo lá, pode começar a investigar a árbitra também, gente. Eles estão fazendo o que eles querem. Eles fazem o que eles querem, eles colocam o que eles querem, dá cartão para quem ele quer, dá falta para quem ele quer, e ninguém fala nada. Acho que o Brasil ontem ficou a desejar, dos Estados Unidos, que tem 2, 3 jogadores de nome, e olha lá, não perdeu de sorte. O Roberto César Santos, grande Roberto César Santos, junto conosco aqui, ele falou boa noite a todos. Aí ele falou que com esse futebolzinho, essa seleção não vai ganhar mais nada. O Gustavo Carvalho, grande Gustavo Carvalho, boa noite, amigos, boa resenha a todos. E o Beto Teixeira está aqui conosco também. Boa resenha, amigos, grande Beto. Você que está participando conosco, mande a sua mensagem de áudio, participe conosco, deixe a sua opinião também, né, sobre o assunto que a gente está comentando aqui, ou algum assunto que você queira que algum desse timaço da Grigo aqui comente. Mande sua mensagem, tá aí, ó, 1999-607-38. Ô, Wagner Ferreira. Só mais uma deixa, só. Não, você acha que... Desculpa, Zanqueto, pode falar. Na falta que originou o gol dos Estados Unidos, se eu não me engano, quem fez a falta foi o Beraldo, né? Se é uma falta que vai para o ataque, era passivo de cartão amarelo. Estava na linha, praticamente de frente para o gol. E ele tinha levado um cartão amarelo há 3 minutos atrás. Sim. Entendeu? Aí já era para ter sido expulso ali. Você vê como a arbitragem também era uma arbitragem fraca. Né? Eu só via ele marcando, não via outro cara marcando no meio da seleção. Não, mas ainda tá em... Vamos dizer, informação, né, Wagner? Essa seleção aí. Eu vi um comentário hoje, Wagner. Eu não lembro, porque eu escuto rádio, programa de esporte desde das 11 da manhã, vai pulando para as 2 horas da tarde, daí volta à tarde, e eu não sei, não lembro quem fez esse comentário, mas eu achei um comentário coerente. Se você pegar a seleção de 90, aquela do Lazzaroni, que foi eliminada, né? Nas oitavas, nas quartas, eu não lembro, para a Argentina, né? Oitavas, né? Isso. Aí aquela seleção lá, ninguém dava nada. Em 94, 4 anos depois, a seleção ela foi campeã, né? Então, assim, hoje o Brasil ele está num período de reformulação, uma seleção em formação ainda, com uma garotada, vamos dizer assim, né? Experientes, mas novos ainda, né? Mas você acha, Wagner, que falta muito ainda para essa seleção, para o Dorival conseguir colocar essa seleção para praticar um futebol que convença o torcedor? É só eu que não estou escutando ou o som do Wagner não está saindo? Não está saindo, né? Na realidade, eu acho, Wagner, o seu som
ele tá picotando na realidade. Bom, Aí. Opa, agora sim. Então, a seleção não tem mais craque para empolgar e para deu aqueles patamares, né? Onde já esteve a melhor seleção do mundo. Já não é mais. Craques, nós temos bons jogadores. Craques nós não temos mais. Nós vemos aí na frente, aí, você estava sugerindo aí no assunto, como escalaria esse time do Brasil, se está boa essa formação do Dorival Júnior, se não está. Olha, eu estou gostando de Rodrigo, né? E o Rodrigo está jogando bem, está jogando bem. Da seleção. O Vini Júnior, o Zanqueto já tem muito, quer mostrar serviço para todo mundo, que ele quer ser o melhor do mundo. Joga a bola lá no Real Madrid. Aqui a seleção ainda prende muito a bola, não está luzindo. Então, eu acho que... E aí, melhor aí, a América papel. Já foi mal nesse empate de 1-1. O goleiro tomou um gol de falta sensacionais. O Brasil poderia ter perdido o jogo se não fosse duas quadras. Defesa bate a cabeça de vez em quando, falta entrosamento, falta sempre. Todos os jogadores, bons jogadores. Agora, como está devendo muito a Dorival Júnior, esperamos que toda-feira ele consiga aproveitar os dois amistosos que ele fez já com o pé direito no América. O Gustavo Carvalho está falando aqui, ó, que a seleção brasileira perdeu o encanto faz tempo, como o Zanqueta disse, né? Hoje virou vitrine para valorizar jogadores promissores e juntar jogadores que se entregam nos seus respectivos clubes. E mais nada. Segundo ele, a CBF virou uma piada no cenário mundial. Aí a opinião do Gustavo Carvalho, né? Celso Fittipaldi, Brasil na Copa América está no grupo D de dado. Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Daí, desses adversários aí, Colômbia, Paraguai e Costa Rica, você vê dificuldade o Brasil passar de fase nessa Copa América, ou Celso? Bom, em se tratando de seleção brasileira, eu acho que esse grupo, a seleção, nós estamos falando de seleção brasileira. O time não está lá encantando o torcedor há muito tempo, né? Para mim, desde o 7-1, a seleção deixou de brilhar. Isso é fato. Ontem fui assistir o jogo, não fui assistir porque, né, vou ser bem sincero, porque eu não tinha nada melhor a fazer. Então, liguei a televisão e fui assistir esse jogo. Né? Mas não encanta, não empolga ninguém. Né? Tem alguns jogadores lá que dão uns lampejos, coisa e tal, mas quem já viu a seleção brasileira jogar, como nós aqui todos vimos, né, inclusive os nossos internautas e ouvintes, a gente sabe que está muito fraco em comparado com as seleções anteriores. A chave não é uma chave muito difícil, do meu ponto de vista. Tradicionais nós temos Paraguai e Colômbia, é isso. E a Costa Rica, que nunca deu muito trabalho para o Brasil. Porém, precisa apresentar um futebol melhor. Precisa ter um time um pouco mais competitivo e sem estrelismo, né? Como os amigos comentaram aí, pô, para que eu vou bater no gol se tem um jogador melhor posicionado? Para eu ser o melhor do mundo? Não, é grupo. Então tem que ter o espírito de grupo, o espírito coletivo, que eu não estou vendo isso nessa seleção. Ontem eu assisti também um pouquinho contra o México. Então, assim, dá para o Brasil classificar nessa fase? Eu acredito que dá. Nós vamos ganhar a Copa América? Aí é uma distância bem, bem grande. A se continuar a jogar um futebol com pouca coletividade, mas pensando em se destacar, eu acredito que a gente não consiga ganhar, não. Mas tem muita coisa para acontecer, tem muita gente para entrar nesse time também, né, Anderson? Esse não vai ser exatamente o time titular. Então tem a coisa de se melhorar. O gol do Alisson, ele foi muito criticado ontem, eu ouvi rádio depois do jogo, a imprensa estava descendo o cacete no rapaz, com razão, porque uma bola daquela, um goleiro de seleção não pode tomar um gol daquele,
E tá aí, o Bento tá aí, né? O Bento tá na espreita aí, esperando a oportunidade dele. Um baita de um goleiro que está atuando no futebol brasileiro. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer, tem muita gente boa ainda para vestir essa amarelinha. Vai empolgar o torcedor? Eu não acredito. Né? Não acredito que, tecnicamente, a gente consiga um time que empolgue e que faça a gente sentir década de 80, 90, né? A época 70, né? A época de ouro da seleção brasileira. Eu não acredito que isso volte a acontecer tão cedo. Mas, só para responder o amigo, eu acredito que o Brasil nessa fase passa sim e consegue a classificação. Só classificam 2, né? Se não me falha a memória. Isso. Classificam 2, é possível o Brasil ficar fora, né? De um grupo que tem Colômbia, Paraguai e Costa Rica, certo? Tem que dar Brasil, no mínimo, em segundo lugar, né? O Paraguai faz tempo que não é aquele Paraguai de antigamente, né? De Gamarra, enfim, aquele Paraguai que chato de marcação. O Paraguai faz tempo, viu, que não joga uma. A Colômbia aí é o time que pode, acho que, dar mais trabalho. Mas o Roberto César Santos está dizendo que o Dorival tá igual o Nelson com o Elvis. Tá com medo de colocar o Endrick de início, tem que jogar, tá dizendo aqui o Roberto César Santos. Me permita opinar com relação a isso. Eu ouvi uma entrevista dele, ele deu aquela ensaboada, dizendo que tem que preservar um pouco o garoto não pode comparar o garoto com o Pelé, de fato, não tem como se comparar ninguém com o Pelé. Me desculpe, nem Maradona poderia ser comparado com o Pelé, não é o Endrick com 16, 17 anos, né, que vai ser comparado ao Pelé. Mas eu entendi um pouquinho o que ele quis. Na verdade, ele está preservando também o garoto para ele 2 amistosos, de repente uma lesão, uma coisa aí que tire o menino, né, como uma das melhores opções. O Endrick é a primeira opção dele para o ataque. Você pode observar que quando ele mexe, ele já põe o menino para jogar rapidinho. Então, assim, entendo também que ele preservou com relação, preocupado um pouco com a questão de levar uma pancada, porque leva mesmo. Né? Os caras chegam mesmo. Não interessa se é amistoso, cara, é jogo de seleção. Ninguém quer perder futebol, né? Eu entendi, eu captei isso aí, eu entendi que ele quis preservar o menino muito mais pela questão de contusão do que pela questão de não acreditar no futebol do menino. Apesar de falar que eu acho que o Endrick não tem camisa no Real Madrid. Ainda? Não, acho que não tem. Rodrigo, Vini Júnior, Mbappé, não tem camisa agora. É complicado. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas o menino tem estrela, velho. 3 jogos, 3 gols com a camisa da seleção brasileira. É isso, né? Se eu não estiver equivocado. Ele é um jogador que ele vamos dizer assim, né? Dentre os que a gente tem por aqui, ele é diferenciado também, com a pouca idade que tem, né? O Gustavo Carvalho está dizendo pro Roberto César Santos, sério que você está comparando o Endrick com Elvis? Endrick não engraxa a chuteira do nosso gordinho, tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho, um pouco pontipretando o Gustavo Carvalho, né? Mas é isso. Os grupos da Copa América são o seguinte. Marcão, fala para mim. Grupo A, Argentina, Peru, Chile e Canadá. Quem que você acha que são os 2 que passam nesse grupo aí? Argentina e Chile, hein? Argentina e Chile. Peru e Canadá fica na primeira fase. Fica, com certeza. Ô, Vagnão, grupo B, México, Equador, Venezuela e Jamaica. Quem que você acha que passa? Bom, cabeça de chave é o México. É o México. Depois os outros 3. México, Equador, Venezuela e Jamaica. 2 primeiros. México e Equador. Isso. A Venezuela anda praticando um futebol também diferente, viu? A Venezuela, eu acho que progrediu muito. Eu vou deixar o Zanqueta por último para ele falar o grupo do Brasil. Ô, Celção, grupo C, Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. Estados Unidos e Uruguai.
Por aí também acho. E aí, Lemão? Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Colômbia e Costa Rica. Sabia. Já tirou o Brasil logo no início. Voltou nos dois mais fortes, né? Colômbia e Costa Rica. Isso daí você tá dizendo de verdade. Pelo futebol apresentado ontem? Pelo futebol apresentado no último jogo, que empatou aos 50 minutos? Meu amigo Zanqueta, eu com todo respeito à sua opinião, mas treino é treino, jogo é jogo, viu? Aí foi um amistosinho ali, um caça-níquel, coisa e tal, vai por mim, também não é assim, não. A Costa Rica praticamente joga em casa também, é vizinha dos Estados Unidos. Ali. Mas joga em casa, todo mundo joga em casa e perde, não tem essa de jogar em casa. Torcida não ganha mais jogo, não, esquece. Bom, tá certo, opinião é opinião, né? Eu acho que o Brasil passa nesse grupo aqui com os pés nas costas, vamos dizer assim, né? Eu acho que passa Brasil e Colômbia, tranquilo nesse grupo. Eu vou no meu amigo Anderson, Brasil e Colômbia. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas passam Brasil e Colômbia. Não sei quem que vai em primeiro e segundo. A Colômbia a gente acertou. O grupo doméstico é complicado. Pode ser chamado de grupo da morte, acho, hein? Porque é México, Venezuela... Equador e Jamaica. Equador e Jamaica, né? A Jamaica pode... É um time que pode mostrar alguma coisa, hein? Vem com uma vontade, né, velho? Vem com uma vontade que eu vou falar para você. Isso é fácil. Eu já apontaria... O México, você disse? Não passa. Olha, a Venezuela é uma que eu apostaria. E o Equador, entre Equador e México aí. Mas a Venezuela, não sei, eu apostaria na Venezuela. Tá com futebol legal a Venezuela. Né? Tá aqui, ó, isso é verdade que o Roberto falou aqui, ó, que a Colômbia, ela meteu 5 no amistoso anterior, os Estados Unidos jogou com a Colômbia, e a Colômbia meteu 5 nos Estados Unidos, mesmo time que ontem empatou com o Brasil. Mas é como o Celso falou, né? Treino e jogo é jogo, né? É diferente. Na hora que tiver valendo, eu acho que o Brasil vai, sei lá, eu acho que vai, o futebol vai ser diferente. E os resultados também. Se vai ser campeão, aí não sei. Aí tem uma Argentina aí na frente, né? Tem um Uruguai que está praticando também um futebol de excelência, mas eu acho que classifica tranquilo. Anderson. 20 horas. Oi, manda, Vagnão. O que você acha dessa manchete que eu estou lendo aqui, ó? A seleção de Dorival sofre em 4 jogos, levou após 22 partidas. Quantos gols? A seleção de Dorival sofreu 4 jogos. Sofreu em 4 os gols que Tite só levou em 22 partidas. Comparando Dorival com o Tite. Então, eu vou jogar, vou passar essa bola. E aí, ô Celso? E aí? Vou passar essa bola. O que você acha disso? Para mim, cortou aí. Ele falou a seleção do Dorival. Ele falou que a seleção do Dorival levou 4 gols em 4 jogos, o que o Tite levou em 22 jogos. Algo a se destacar. Muito boa pergunta. Mas, eu vou passar também, viu? Mas assim, que truco, hein? Não, Vagnão. É fácil responder. Então, responde para mim, me ajuda aí, Zanqueta. Um time do Brasil, do Tite, era um time mais coeso, mais cascudo, né? Então. Tinha um meio de campo que ajudava mais a zaga. No Brasil, agora, é um meio de campo que está saindo mais para o ataque. Isso, mas e tem um outro detalhe, né? Esses jogos aí, esse time tomou gol, é o mesmo time que tem jogado com uma frequência ou o time ele é bastante mexido? Uma hora joga com jogadores, é o mesmo? É o mesmo grupo? Entendeu? É o mesmo. O que ele mudou foi um jogo só. Mas mesmo assim sofreu 2 gols do último jogo que ele jogou contra quem? Que foi 3-2. Então.
México, né? Que o Hendrick fez o gol no finalzinho, né? Aos 50 minutos do segundo tempo, o gol. É preocupante, viu? Se o Wagner colocou uma coisa aqui, é preocupante, porque em 22 tomou 4 tomou. Rapaz do céu, hein? É que esse time do Brasil de hoje, ele é mais ofensivo. O Tite joga para 1-0. 1-0 é goleada. Então, fecha a casinha lá e 1-0 é goleada. Qual que foi o último jogo que o Brasil marcou 3 gols? É fato, isso é fato. O sistema de jogo é completamente diferente. Mas eu também. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu não gostei da zaga do Brasil, não. Viu? Não é só o goleiro que tomou o gol lá na zaga. É fraquinha também. Nossa Senhora. Fraquinha também. A válvula de escape de um time que está fechado e não tem a saída de jogo são os laterais, são os alas que fazem o zagueiro ou o meio de campo abrir um pouco. O Brasil não tem isso daí. O Brasil está tendo um time praticamente retranqueiro com a zaga, que é os laterais, mas o meio e o meio de campo mais ofensivo. Aí fica aquele hiato entre o meio e a defesa. Favorece o ataque. É preocupante, sim. Eu também acho isso. Preocupante, sim. A zaga não me agradou muito, não. Agora, do meio de campo para frente, já tem um pouco mais de qualidade. Brasil, Copa América, Ele tá colocando o time mais ofensivo, né? Fazendo a comparação com o Tite, ele coloca assim o time mais ofensivo. Com isso, abre a chance de tomar mais gols, né? Faz mais gols? Faz mais gols. É o estilo L dos Anjos, né? Na época aqui na Ponte. Fazia gols? Fazia, mas tomava um monte também, né? E aí é o que tá acontecendo. E com relação, Marcão, pra gente encerrar esse assunto seleção brasileira, com relação ao Vini Júnior, né? Foi comentado aí, eu concordo plenamente. O Vini Júnior está muito cotado para ser eleito, né, o melhor jogador do mundo esse ano. Pelo que ele tá pelos gols, pelos momentos decisivos lá no Real Madrid dele. Mas assim, na seleção brasileira realmente é outro Vini Júnior, né? E fora a finalização, o Vini Júnior parece que na seleção não consegue fazer uma finalização correta. O Zanqueta frisou muito bem. Está prendendo a bola de uma tal maneira que não está sendo objetivo de maneira alguma para a seleção, né? Isso daí pode atrapalhar ele nessa eleição de melhor da bola de ouro desse ano, Marcão, você acha? Ou você acha que não tem nada a ver a Copa América? Porque é o seguinte, vai ter a Eurocopa agora também. Tenho certeza que se o Mbappé fazer uma Eurocopa no modo que ele fez Copa do Mundo aí, né? O Mbappé, aí eu acho que leva a bola de ouro tranquilamente. O Vini Júnior está muito cotado, mas você acha que esse futebol dele na seleção pode atrapalhar ele para esse sentido, ô Marcão? Pode sim, né? Inclusive o tiro pode estar saindo pela culatra, né, Anderson? O cara. Não está saindo. Tá saindo aí? Então, o que eu acho é o seguinte: o Vini Júnior, ele realmente foi o que foi comentado aqui. Ele quer chegar e quer mostrar mesmo que ele é o craque, né? E isso pode, com certeza, atrapalhar ele, sim, né? Se ele fizer uma Copa América excelente, marcar gols, dar assistências, né? Ele não vai decidir que ele vai ser o melhor do mundo, né? Acho que quem decide realmente é lá na Europa, né? Mas pode ajudar, né? Agora, ele tem que melhorar muito, né? Ele tem desses amistosos que a gente viu aí, ele não mostrou nada, e esse estilo de eu quero pegar a bola, quero fazer tudo sozinho, pode ser o tiro que saiu pela culatra realmente. Para você ver que faz, hein? Só para dar uma pitadinha aí. Nós estamos falando que Vini Júnior, com todo respeito ao cidadão, ao jogador, ao atleta, vai ser o melhor do mundo. Olha a fase do futebol, hein? Para mim, eu não acho que ele está com essa bola toda para ser o melhor do mundo, não. Olha o nível do futebol mundial. É complicado. Alguém mais quer opinar? Wagner, Zanqueta? Pode fechar a conta e passar a régua. Tá aí. Bom,
É isso daí. Falamos 20 horas, 40 minutinhos, falamos aí de seleção brasileira, de Copa América. Lembrando que hoje está tendo rodada da Série A, né, do Campeonato Brasileiro. As partidas em andamento. Cruzeiro 2-1 no Cuiabá, está vencendo a equipe do Cruzeiro. Já estamos no segundo tempo da partida, 37 minutinhos. Primeiro tempo de jogo, Atlético Paranaense 1, Criciúma também 1. 42 minutos do primeiro tempo, Flamengo 0, Grêmio 0. E aos 38 minutos do primeiro tempo, 0-0 também para Internacional e São Paulo. Esse jogo Anderson, sendo disputado no Humberto Rio, lá em Criciúma. pode alterar o seu placar aí, que o Flamengo fez um golaço agora. 1-0 Flamengo. Ah, gol do Flamengo? Tá aí então, ó. 1-0 pro Flamengo. E já alterou aqui mesmo. Tá aí, ó. 1-0. Quem tá triste com esse resultado, com certeza, é o senhor Giovani. Não vai estar contente com esse resultado de 1-0 pro Flamengo por enquanto. Só para deixar registrado. Vamos. Esse Zanqueta. Agora a gente vai falar dela, ó. Falar da Macaquinha Campineira, que entra em campo no próximo sábado, no chamado Clássico dos Batistas. Pai e filho, clássico de família. Eduardo Batista, Novo Horizontino, e Nelsinho Batista, técnico da Ponte Preta, hein? Acho que é um fato inédito, né, no futebol brasileiro com relação ao nível de campeonato brasileiro, né? Pelo menos se alguém souber de alguma história parecida ou igual, pode falar aí. Partida no próximo sábado, às 17 horas, Jornada Esportiva da Grigo, estaremos lá, eu, Wagner Ferreira e Carlos Zanqueta, fazendo essa partida Ponte Preta e Novo Horizontino. Ponte Preta de paz. Beleza, vamos lá falar sobre a Macaquinha, que vai ter mais um páreo duro, né? Mais um páreo duro. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, ó, Celso, se quiser ir anotando aí, ó, o Matozinho já até deixou o placar dele aqui, ó. Boa noite a todos. Ponte Preta 1-0 contra o Novo Horizontino. Grande, Matozinho. Vini nada vezes nada na seleção. Saudades do senhor Neymar, tá dizendo que tá. Eu não vi o comentário, né? Mas tá falando aí sobre o Vini Júnior com saudades do Neymar, o Matozinho. O pai vai dar uma chinelada no filho. Ponte 1-0, tá dizendo o Roberto César Santos também. Tá aí, ó. 2-1-0, o Matozinho e o Roberto Santos. Ô, Wagner Ferreira, estaremos lá próximo sábado, se Deus quiser, né? Fazendo essa partida pedreira para Ponte Preta, hein? Novo Horizontino, time bem estruturado, time, né, que já vem jogando um bom futebol há tempo. E vai pegar a Ponte Preta aí, ainda com o Nelsinho tentando implementar o seu estilo de jogo, né? Mas tem tudo para ser um jogão, né? Eu não sei, Wagner, eu não sei o que está acontecendo. Wagner, pega seu microfone para cima mais aí. Você está com o celular? Eu acho que tem alguma coisa encobrindo o seu áudio. Ou é o microfone, ou é a internet, porque ela dá umas picotadas, né? Mas vamos lá. Ó, Wagner, aí saiu. Tá ouvindo? Legal? Agora sim. Então vamos lá. Independente de duelo entre pai e filho, né? No comando técnico, o Nelsinho na Ponte, o Eduardo Horizontino, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. O Novo Horizontino não está muito diferente da Ponte no campeonato, não. Está jogando o melhor futebol. Mas na pontuação, não está lá essas coisas, não. A diferença não é muito grande. Ponte e Ponte Preta. Eu estou apostando num empatezinho nesse jogo aí. O jogo é em casa para a Ponte, né? Mas o Novo Horizontino tem mais time. Então, eu acho que as coisas vão ficar equilibradas. E para felicidade geral da Batista, acho que o empatezinho aí vai agradar todo mundo, viu, Anderson? Você já pode cravar o resultado, que assim eu já marco aqui. Empate 0-0, 1-1, 2-2, 4-4, como que é, Vagnão?
1-1. 1-1 a opinião do Vagnão. Ô, Zanqueta, a gente, se Deus quiser, vai estar lá, né? Fazendo essa partida lá no Majestoso. E essa opção do técnico Nelsinho Batista em deixar o Elvis fora, né? Pelo menos no primeiro tempo. Não colocar ele para jogar os 90 minutos. Diz que vai ser 5 jogos. Isso significa que no derby é para estar já o Elvis jogando a partida toda. Mas uma partida como essa, contra o Novo Horizontino, que como o Vagnão falou, o Novo Horizontino hoje tem 14 pontos ganhos na 11ª. A Ponte está em 14º com 9 pontos ganhos. Então, são 5 pontos aí na frente da Ponte, já o Novo Horizontino, né? Porém, numa classificação que não tá legal também. Mas essa opção dele de deixar o Elvis de fora, você acha que tá correto? Você acha que isso daí anda prejudicando, de repente, o futebol melhor do time da Ponte? Só pegando um adendo aí, em 88 teve um confronto entre pai e filho também, que foi o Geraldo Pereira enfrentou seu filho Lula Pereira. Olha aí, né? Em 88, tá bom? O Geraldo qual Pereira campeonato? comandava o Fluminense de Feira de Santana e o Lula Pereira comandava o Ceará. Foi 1-0 para o Fluminense de Feira de Santana. Esse jogo, que campeonato que era? Campeonato brasileiro também? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Um campeonato de nível nacional também. Legal, informação bacana. Eu não sabia. Nem eu, peguei agora na internet. Oi, o Vagnão falou alguma coisa. O pai ou... Se ganhou o pai ou o filho? Ganhou o pai. Aí. Mantém inscrito domingo. Sábado, melhor dizendo. Mas voltando ao assunto Ponte Preta, para mim, ele colocando o Elvis no segundo tempo, ele perde 45 minutos. Que nem sempre a Ponte está saindo na frente do placar para segurar o resultado. Né? Foi assim contra o CRB, que a Ponte saiu 0-0 no jogo, aí entrou no Elvis no intervalo, o time melhorou. Contra o time que ela jogou fora, o América, a Ponte teve uma infelicidade de marcar um gol contra, né? E quando voltou com o Elvis no segundo tempo, no começo já tomou o segundo gol, você tira qualquer possibilidade de uma reação do que você conversou no vestiário. Sim. Você veio com uma proposta para pelo menos empatar o jogo e marcar um gol, aí você tem que abrir mais ainda porque tem que fazer 2. Né? E ele colocando o Elvis no segundo tempo, a Ponte acho que perde 45 minutos de um futebol mais agressivo. É mais fácil você tirar o Elvis no segundo tempo e, independente do resultado, colocar um meia ou um volante ali que você consiga ter uma marcação melhor e uma pessoa mais com mais fôlego, mais descansada, do que se colocar o Elvis, que ele não vai correr para marcar jogador. Ele vai ficar na meiuca ali, vai fazer os lançamentos dele, mas para a Ponte correr atrás do resultado, isso não está dando resultado. Principalmente quando sai perdendo, ela tem que abrir mais para tentar buscar o resultado. O Nelsinho está sendo teimoso. Pode continuar. O Nelsinho está sendo teimoso. Ele deu sorte contra o CRB, a mesma sorte não apareceu contra o América. E o Novo Horizontino é estilo América. O Novo Horizontino é estilo América. E a Ponte sofreu para ganhar do CRB com o time reserva do CRB, né? Que o time titular está esperando o Fortaleza, que você tem uma ideia, até ganhou do Fortaleza de 2-0. Sim. Né? Ela pegou um time alternativo do CRB. E contra o Novo Horizontino, eu tenho certeza que vai ser um bom jogo, um bom duelo, mas nessa aqui eu acho que o filho ganha do pai. O Matosinho estava dizendo que estava até na telinha aí. Cadê? Não é essa mensagem. Cadê aqui? Que ele falou sumiu. Tá aqui. Ele falou que o Nelsinho, filho do Nelsinho, técnico do Novo Horizontino, vai escorregar na casca de banana na macaca. Tá dizendo ele aí. O Gustavo Carvalho tá falando que meu meio-campo
sem o Elvis seria com Dudu Vieira, Emerson Santos e Inocêncio, com o de falso 9, fazendo um quarto homem do meio-campo na reposição defensiva. Gabriel Novaes e Matheus Regis pelas pontas. Muito legal esse pensamento. O Dodô entrou bem no jogo da Ponte. Ele entrou um pouco mais recuado, em frente um pouco da zaga, dando uma liberdade, tendo uma liberdade mais para vir do meio para o ataque. Ele apareceu bem no jogo da Ponte. É uma escalação para se pensar também, colocando o Dodô um pouco mais de segundo volante, mais recuado, mas dando a liberdade para ele poder chegar ao ataque. Eu já vou passar daqui a pouquinho a bola para o Marcão e para o Celso sobre isso. O Roberto está falando que o Roberto Santos está falando que os dois Emersons e Ramon Carvalho no meio não dá. O Gustavo Carvalho, caso o Elvis comece jogando, seria no lugar do Igor Inocêncio. Tá dizendo aí o Gustavo Carvalho. E o Matozinho, eu vou estar indo no jogo da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli. Aí, ó, o Matozinho estará lá no Majestoso no próximo sábado. Bom demais, hein? Vou estar parando o carro lá na frente da sua casa, hein, ô Matozinho, de novo. O melhor jogo do Igor Inocêncio foi jogando na segunda linha. O Mário Fonseca, grande Marião, boa noite a todos. Sábado será pai 2, filho 1. O Mário tá falando 2-1 para Ponte. O Marião Fonseca, grande Mário. Abraço especial ao Anderson. Um abração para você também, Mário. Ô, Marcão, outro assunto que o Nelsinho vem colocando aí, até, né? Acabou acontecendo o gol contra, como o Zanqueta falou, uma infelicidade. Mas, sabe o que me lembra, cara, de colocar o Dudu Vieira, um jogador que, na minha opinião, um cara que defende muito bem ali no meio, que dá um trato ali no meio do campo da Ponte, me lembra, sabe o quê? Aquela partida final lá em Lanús, que o Jorginho colocou o Fernando Bob, que era o cara que arrebentava no meio para cobrir uma lateral. Acabou com o time. E o Nelsinho tá fazendo isso com o Dudu Vieira, na minha opinião. Para cobrir a lateral direita, ele tá tirando um dos melhores homens ali na marcação do meio, que é o Dudu Vieira. Eu tô errado ou tô certo? Você pensa igual, ô Marcão? Ah, você tá certo, e o Celso também, porque o Celso comentou isso no jogo, né? Sim. Ele falou, poxa vida, o Dudu, que é o melhor jogador do meio, é o cara que mais faz o trabalho defensivo ali na frente da zaga, vai tirar o cara e vai colocar... Então, realmente foi uma mexida errada, né? Agora, né? Porque o meio de campo da Ponte, ele tá, realmente já faz tempo, né, que tá dando problema, né? Com a saída daquela molecada aí, né, que apareceu tão bem, né? Como o Celso falou, né? Se tivesse pelo menos um daqueles jogadores, né? Aí, né? O Amaral, né? Que tá lá no América, né? Ou o Filipinho, ou então o Leonaldo, né? Um desses jogadores já ajudaria demais o meio-campo da Ponte, né? Agora, na minha opinião, se tem um jogador que complica demais a Ponte, e ele tem sido titular em todos os jogos, é o Ramon, sabe? O Ramon, ele acho que já deu a fase dele na Ponte. Acho que está na hora de sentar no banco, né? E tentar arrumar isso. O Ramon, ele não funciona mais no meio do campo da Ponte. Na verdade, eu acho que, na minha opinião, o Ramon nunca funcionou no meio do campo da Ponte, sabe? E eu não entendo por que ele vem sendo titular aí. Ele é o único titular, parece que, do time, o cara que todos os jogos começa jogando e nem é substituído, né? Então, eu vou colocar a culpa no Ramon também, né? Mas, poxa vida, né? A minha opinião é que o Ramon não teria mais camisa nesse time titular da Ponte, sabe? E é o grande problema para a zaga da Ponte, né? Que é um meio-campo que muito vulnerável, né? E a zaga da Ponte, ela acaba espanando, né? É o que vem acontecendo aí já há algum tempo, né? O Gustavo Carvalho está dizendo justamente isso, né? Está dizendo aí que o Ramon se esconde em campo, não se apresenta para receber a bola e erra muitos passes. O Celso, o Nelsinho está com essas, né? Com esse pensamento do Elvis, com esse pensamento aí do Vieira na lateral, para não ver o Igor Inocêncio, né? O Luiz Felipe tá machucado, né? Mais uma vez, o Igor Inocêncio ele não tá vendo como um jogador para ocupar essa posição. Mas, enfim, fica meio tumultuado ali o negócio, né? O Ramon
como diz o Marcão e como diz aí também o Gustavo, e a galera mais para cima também tá falando a mesma coisa, parece que ele ainda não aceitou os caras que ele tem que colocar nas posições corretas. Isso deixa claro que ele vai pedir, com certeza, um lateral, no mínimo um lateral, né? Direito ali. Ele vai pedir, com certeza, mais um meia, né? Mas, enfim, ele está meio perdido ou é a experiência dele que está fazendo com que ele faça essas mexidas, esses posicionamentos desses jogadores que, para nós, a gente não concorda muito? Eu quero crer, né, e acredito que ele está buscando o time titular. Ele está fazendo testes, ele não conhece todos os jogadores. O Nelsinho é uma raposa velha do futebol, não é o melhor treinador do mundo, longe disso, não é, mas tem uma experiência fantástica no mundo do futebol. Ele já viu que o Ramon não vai funcionar. No segundo tempo, ele também viu que foi melhor a entrada do Dudu do que a permanência do Ramon. Provavelmente, o Dudu entre nesse meio de campo quando o Elvis não tiver. Sem sobra de dúvida, o reserva imediato para o meio de campo no lugar do Elvis. Não tem, obviamente, a mesma qualidade, mas é o que resolveu, o que funcionou melhor. E nós jogamos com um time de qualidade. Se não me falha a memória agora, deve estar no primeira colocação ainda, ou segunda, está lá na frente. É um time de Série A, um time bem organizado, nós enfrentamos e perdemos de 2. O Dudu Vieira fez o gol contra porque correu, porque lutou, né, fora da posição dele, e você coloca 2 volantes do mesmo estilo, do mesmo estilo e mesmo nome, Emerson e Emerson Santos, 2 volantes que não conseguem dar um passe de meio metro, né, que não tem o mesmo fôlego, não tem a mesma pegada na volância como tem o Dudu Vieira, e ele perdeu com isso. Mas é o que eu disse para você, ele está buscando um time titular. Ele está preservando o Elvis porque ele quer o Elvis inteiro, ele quer que o Elvis se recupere fisicamente, que todo mundo fala que o Elvis está gordinho, ele deve ter percebido que falta algo mais para o Elvis, que dá para aproveitar mais do Elvis, e está fazendo esse teste com o Elvis aí. Mas, e é isso que o Anderson falou, ele está testando as peças, né? Ele está tentando pegar um time titular para ele, nas próximas jogos, para chegar no derby, ele fala assim, esse aqui é o meu titular, eu vou entrar com ele, vou entrar com esse time de titular. Esse vai ser meu time titular até a chegada dos reforços. É teste. Está correndo risco? Obviamente que está, porque precisa somar ponto, né? Não pode jogar mais 4, 5 rodadas aí e perder todas, né? Aí vai se complicar no campeonato. Mas é uma raposa velha, é um inteligente, é um estrategista do futebol. Eu entendo que ele está fazendo isso aí. Agora, viu? Outra coisa, né? Eu assisti o jogo, não dá para jogar com o Castro mais na zaga, né? Essa zaga não funcionou. Essa Joilton e Castro não funcionou. O gol que tomaram, o segundo gol que tomaram, olha, nem o nosso time aí no campeonato da SEC tomaria, viu? Uma displicência, uma falta de atenção, ninguém marcou bola, Anderson. E esqueceu do cara entrando lá. E aí o nosso lateral também, perdidinho, não olhou para trás, deixou o cara entrar e tocar livre pro gol. Então, assim, a zaga também, eu acredito que ele está testando também, né? Mas já está na hora dele pegar aqui uma cartinha, aqui tirar uma carta lá, o coelho da cartola e falar, viu, agora a gente tem que somar ponto, e vai ser domingo, né? Domingo ele vai ter que somar os 3 pontos, e não dá para ele perder em nada, não. Se ele perder, ele começa a se complicar no campeonato. E ele sabe disso. Ele vai buscar uma condição melhor no campeonato, e ele é estrategista, ele é inteligente. Ele está buscando as peças para ele montar um time para o segundo turno, ele tentar algo diferente. Essa é a minha opinião. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. O que vocês achariam do Zé Mário, né, jogar o primeiro tempo, por exemplo, no lugar do Elvis? O Elvis está sendo preservado. O que você acha de colocar Zé Mário? Você acha que poderia ser sei lá, um teste? Aí, na minha opinião, eu acho que o Zé Mário poderia ir bem ali no meio campo da Ponte. Marcão, embora eu não conheça muito especificamente o futebol do Zé Mário, não tenho visto muito ele jogar, na lateral esquerda ele deu uma bobeada lá contra o CRB, lá tomou um drible esquisito lá, que a gente acabou tomando um gol, mas vamos pensar. Deu duas bobeadas, né?
Duas Duas bobeadas. bobeadas, o pênalti e o gol. Isso, o pênalti. Isso, exatamente, tem um pênalti. Mas vamos pensar, se ele está buscando alguém com qualidade para o lugar do Elvis, eu acredito, né? Mas tem que testar. Que a condição técnica do Zé Mário, ela é melhor do que o do Ramon. Eu acho que funcionaria um pouquinho mais. Se é isso que ele quer, se é alguém que faça, guardado as devidas proporções, o que faz o Elvis em campo. O Ramon não tem essa condição. Talvez o Zé Mário, e a própria Jeanzinho, que o Brigatti disse no passado, que já jogou de meia, né? Poderia tentar. Eu acho assim, com todo o respeito, né, a decisão do professor, ele está estudando o time e tal, mas eu acho que qualquer coisa ele tem que fazer de diferente, ele não pode voltar com o Ramon, porque senão perde muito o time no primeiro tempo. O Ricardo Mendonça tá aqui, ó. Olá, galera, parabéns pela resenha grande, Ricardo. Que legal, hein? Tá na hora de voltar a participar das resenhas, hein? A mulher dele deixou só ele colocar essa mensagem e já saiu. Já saiu, né? Ele não tá vendo nem a gente falar, mas tem que colocar lateral direito de ofício. Favor não improvisar. Com a palavra Jorginho improvisando o Bob de lateral. Então, foi o exemplo que eu dei. Eu lembrei exatamente disso, viu, Matosinho? O Gustavo Carvalho, eu acredito que o Nelsinho é experiente, está testando várias peças. Não adianta testar em treinos. É na arena que você consegue analisar o jogador, personalidade e como se porta psicologicamente. Foi o que o Celção falou agora também, viu, Gustavo? Legal. O que será que aconteceu com o Nilson Júnior? Tá perguntando o Roberto César Santos. E aí, Vagnão? O que será que aconteceu com o zagueirão Nilson Júnior? Verdade, hein? Era titular e de repente sumiu. Eu estava olhando, dando a ponte, né, para ver as opções do técnico Nelsinho. Não tem muita coisa que fazer, não, também, hein? Mudar o time que jogou contra o América, mesmo perdendo por 2-0, não vejo muita possibilidade de troca, não. O que ele tem aqui? O Castro, né, que o Celso disse que não gosta, não aprova. Tem o Edson, né? Já jogou muitas vezes ali no meio também. Tem o Luiz Aquim. Tá na Bolívia? Tá na seleção, né? Exatamente. Tá fora também. Vai ter o Silva, não sei se está machucado ou não. Tá voltando. Tá voltando. A lista aqui tem muita situação. Pedro Rocha, Igor, Joilson, Castro e Risco, Dudu Vieira, os dois Emerson, Ramon, ou Dodô, ou Elvis. Meu Deus do céu. Sérgio Gabriel Novaes. Eu vou... O Wagner tá picotando de novo o seu... Pelo menos para mim. Você colocou na sua escalação os dois Emerson juntos? Novamente? Estou lá em Minas Gerais. Ave Maria. Não é possível que o Nelson vai fazer um negócio desse, hein? Jesus amado. Nelson é um cara inteligente. Estou vendo uma manchete do GE aqui. A escalação do amigo aí. Com todo respeito, viu, Wagner? Estou vendo a manchete do GE aqui. Diz que estão aguardando a volta do Matheus para o próximo jogo. Matheus Silva para o próximo jogo. Então, Matheus Silva é ele jogar e a gente também na semana que vem aqui tá criticando ele. São todos jogadores muito iguais. Essa zaga da Ponte é muito igual, sabe? É igual trocar uma peça por outra, mas, sabe, pelo menos até agora, ninguém pode falar, não, esse é o titular, esse vai jogar. Cara, na verdade, para mim, a zaga titular é Joilson e Luiz Aquim. São os dois melhores, tecnicamente, falando dessa zaga, na minha opinião. Vocês não gostaram do Sérgio Rafael? Então, rapaz, para mim, não me agradou muito, não, para ser bem sincero, viu? Não me agradou muito, não. A Ponte tem 7 zagueiros, né? 7. A gente pediu aqui, pra galera mandar áudio, então tem áudio aqui, ó. Vou colocar o áudio no ar do Zé Carlos, grande Zé Carlos. Vamos ver aqui se vocês me dão um alô se não estiver escutando, tá bom? Se estiver escutando, a gente ouve o áudio do Zé Carlos. Vamos ver o que ele colocou aqui. Grande Zé! Boa noite, Rádio Grigo e amigos da resenha. Queria fazer uma observação sobre o técnico Nelsinho Batista. Na coletiva de apresentação lá na sala de imprensa, fizeram uma, entre outras perguntas, né?
fizeram uma para ele porque ele estava acompanhando a Série B e por que aceitar a Ponte Preta. Aí ele falou que, como ele ficou muito tempo assim fora do Brasil, lá no Japão, acho que mais de 15 anos, ele sabia que quando ele voltou para cá, ele mesmo disse que de imediato ele não teria assim um apoio assim para tentar assumir a Série A. Talvez um clube de ponta, talvez por ele estar tanto tempo afastado. Por isso ele optou em ficar na Série B, talvez aparecia mais mercado, como surgiu a Ponte. Agora, minha pergunta é a seguinte, será que ele está na Ponte Preta e tentando fazer um bom trabalho e logo já tentar ir para um clube de porta aí da Série A? Ou foi só eu que observei isso e talvez eu não estou interpretando da maneira correta, tá bom? Veja que vocês têm a opinião de vocês aí, na mesa, todos vocês aí. Um abraço a todos e eu estou curtindo o programa aqui ao vivo. Valeu? Abraço, Anderson. Um abraço à equipe da resenha. Tá aí, grande Zé Carlos. E aí, Zanqueta? Esse comentário do Zé Carlos, legal demais mandar áudio. Muito boa noite, Zé Carlos. Obrigado pela participação. A gente comentou isso aí no programa passado, né? Que o Nelsinho ele veio primeiro para achar um time no Brasil. Ele achou a Ponte, mas não vai ficar na Ponte. Quando chegar uma proposta de uma Série B, entendeu? Ou de uma Série A, com quem tem na Série A? Vitória. Se o Vitória perder o próximo jogo, tchau Carpini de novo. Se o Atlético Goianiense perder o próximo jogo, tchau o Júnior lá, o filho do Jairzinho, Jair Ventura. Né? Jair Ventura. Se o Tencate perdeu hoje, perdeu o próximo, tchau Tencate. Se o Juventude perder, tchau o outro treinador também. E vai tudo abrindo brecha. Aí você tem no mercado Guto Ferreira, Léo Condé, né? Você tem Lisca, Luxemburgo, Nelsinho Batista. Anderson Moreira. E Emerson Moreira, que voltou, que foi demitido agora do time que ele estava. Entendeu? Aí você pega... Mas peraí, tem o Júnior Rocha, que estava no Guarani, está no mercado, e tem o Brigatti também no mercado. Tem mais. Para a Série A, estou falando mais para a Série A. Você quer tirar só o Nelsinho da Ponte Preta? Me ajuda aí. Não, isso é para a Série A. Por quê? Desses caras que eu comentei, os 5 que comentei, o menor salário vai ser o do Nelsinho. O Guto tá ganhando mais de 300 pau. O Léo Condé 350 pau no Vitória. O Léo Condé 350 pau no Vitória. O Nelsinho não tá ganhando 100 pau na Ponte. Ou eu tô mentindo? Eu acho que não. Então. Eu acho que não. O Jair Ventura deve ganhar 120 a 150 no Atlético Goianiense. Eu vou chutar aqui, o Nelsinho está na faixa de 150. Eu estou chutando, tá? Não tem informação, não. Mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar. Não tem mas aí é outra coisa. Mas que ele está com um salário de 150, eu acredito que ele esteja. Não, eu acho que não tá. Eu acho que não chega a 80. Que é um puta de um salário também, gente. Sim, lógico. Entendeu? O Nelsinho, o dinheiro dele está saindo pelo ladrão. Não tem onde colocar mais. Ele está se divertindo dirigindo a Ponte. E se aparecer um time melhor, uma proposta melhor, ele vai sair. Eu acho que para isso acontecer, não duvido realmente que ele está fazendo a Ponte de vitrine, vamos dizer assim como ele fez lá, né, em 2001, né, que a Ponte chegou na semifinal da Copa do Brasil e acertou com o São Paulo e deixou, né, o comando da Ponte. Marco Aurélio assumiu nas partidas contra o Corinthians, Washington para a seleção, Mineiro para a seleção, enfim, desarmaram tudo a Ponte naquela época lá. Mas para isso ele precisa fazer um bom trabalho na Ponte. Eu acho que não é pelo nome só que ele vai conseguir entrar em um time da Série A, no caso. Se ele acho perder, dá um exemplo. Se ele perder sábado, pela história dele, pela convivência que ele tem com Campinas, ele vai ser aplaudido? Não vai.
Não. Não vai ser aplaudido. Aí a pressão já começa a pegar. A pressão já começa a aparecer, já começa a falar assim, pô, eu tenho mais 4 jogos com esse time aqui ainda, eu tenho que reforçar. Me parece uma Série A. O cara não vai pensar 2 vezes. Me permita aí dar minha pitadinha aí. Primeiro, um abraço ao Zé Carlos, saudade do amigo. Parece até que eu estou vendo ele, Anderson, com aquele tubinho na mão, conversando com a gente ali no Macacos Dog. Né? Isso mesmo. Abração ao Zé, saudade de você. Ô Zé, na verdade, ele não foi uma interpretação, né? Na verdade, para mim foi claro que ele disse que, para mim, essa declaração dele deixou claro que a Ponte é uma porta de entrada para ele para o Brasil novamente. Isso aí, para mim, ficou claro. Bati o dedo aqui sem querer. Aí ficou claro para mim. Então, um amigo interpretou exatamente o que ele disse, na minha opinião. Para mim, e isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Espero eu que ele faça um bom trabalho e termine a Série B, pelo menos, comandando a Ponte Preta. Mas se tiver essa oportunidade, como o amigo Carlos Zanqueta já comentou, o Marcos Cruz também comentou, eu não tenho dúvida que ele vai falar tchau. E se o mês não tiver 30 dias, tchau Vasco. Tchau Vasco, Ponte Preta. Isso é então, mais um... Viu? O Zé Carlos, é o seguinte, na minha opinião é o seguinte, é claro que todos nós entendemos da mesma forma que você, viu? E eu torço para o Nelson fazer um bom trabalho assim na Ponte, sabe? Torço que ele consiga arrumar esse time da Ponte aí, mesmo que ele for embora, paciência, né? O que é preciso mesmo é arrumar esse time da Ponte, né? E eu acho que ele tem toda a condição, assim, sabe, de arrumar, de aí para a próxima janela tá indicando jogadores aí que estão sendo precisos, né, nesse elenco da Ponte, né? Se ele for embora, paciência, ele vai embora porque vai ganhar um salário melhor, né? E a Ponte já estamos calejados, né? Já aconteceu muitas vezes com a gente na Ponte, né? Já, mas a torcida quer que ele realmente acerte esse time da Ponte. E ele volta a falar, ele tem que apresentar um bom trabalho, porque não é simplesmente, né? Eu acho que se a Ponte engatar aí uma sequência aí de bons resultados, aí ele já começa a entrar na mídia. Na mira, vamos dizer assim, eu falei mídia, na mira, né? Dos times maiores. Esses daí, por exemplo, que os citou. Se você pegar o Carpini, ele fez um bom trabalho no Juventude. Sim. Subiu, beleza. No São Paulo ele foi pífio. Mas no Água Santa ele fez um bom trabalho também. Se for para pegar bom trabalho de anterior, não sei. E quando ele passou no Guarani, ele não fez um trabalho ruim também, não. E vamos dizer que ele não tinha muitos ovos para fazer o omelete. E ele conseguiu fazer. Se pegar por essa lógica, o Nelson é campeão japonês. Entendeu? Eu respeito a opinião de todos, mas eu não acho que o Nelson precisa fazer um bom trabalho só para deixar a Ponte Preta. O próprio nome, o próprio status do técnico Nelson Batista já o credencia para alguém vir e tentar tirar ele da Ponte Preta sem ele fazer um bom trabalho. Essa é a minha opinião. Ele é raposão do futebol, cara. Ele é estrategista, ele é um bom treinador. Ele vai para o Brasileiro da Série A, isso é fato. Aí é só escolher o time. Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude, Vitória e mais um. Pode escolher. Eu acho que tem técnicos que estão desempregados. Hoje apareceu uma lista no grupo aí de técnicos que estão desempregados, que estão à frente dele, sabe? Na minha opinião. À frente por quê? Porque é um trabalho mais que já está aqui no país, né? Já está aqui, já está mostrando. Ele não. Ele com razão, ele explicou, né? Olha, eu fiquei 15 anos fora do Brasil, né? Então ninguém sabe como é que está meu trabalho, né? Apesar de, como o Celso falou, é raposa, sabe, conhece tudo. Mas eu acho que na frente dele tem muitos técnicos nessa lista que eu vi hoje. Mas nessa janela de contratação de jogador, ele está fora do mercado brasileiro. Quem que ele vai indicar para o mercado brasileiro? Ele está 2 anos no país já, não é isso? Não. Ele está acompanhando. Quanto tempo faz que ele está? 1 ano?
Ele está acompanhando, ele também, ele tem os contatos dele, Zanqueta. Não estou falando de um cara que não está vivendo no futebol. Ele vive o futebol. O cara nasceu no futebol, ele vive o futebol. Tem contato, tem empresário, tem um monte de coisa por trás do Nelson Batista. Não é só o Nelson Batista, treinador dentro das 4 linhas, lá e comandando o time no treino. O Nelson conhece o futebol, ele tem contato, não é assim não. Minha opinião, né? O Nelson é um cara que tem mercado no Brasil, sim. Só faltava ele entrar de novo para o pessoal lembrar dele. Opa, o Nelson voltou. Você vai ver o que a imprensa vai fazer, a imprensa do Brasil vai fazer desse jogo Ponte e Novo Horizontino por conta de pai e filho. O time que balança o treinador é o Fluminense. Também. Tá aí, a gente conversando bastante sobre Ponte Preta, sobre técnico Nelson. Olha, o Mundo Curioso, grande Mundo Curioso, tá aqui, ó. Ele falou que o Zé Mário e o Lucas Burchessa já jogaram de lateral direito na carreira, que ele tentaria testar um dos dois na lateral direita e usaria o Dodô de meia no primeiro, o Dudu, né, no caso, ou o Dodô mesmo de meia, mas voltaria o Dudu Vieira também pra volância ali, né? Sérgio Rafael é igual o Nilson Júnior, tá dizendo o Gustavo Carvalho. Bom nas bolas aéreas, mas é lento e cintura dura. Parece que tomam sopa de gesso. Tá aí, ó. Roberto César Santos, não tem mais mercado para Série A, o Nelsinho. Segundo aí, ó, tá dizendo. Eu acho que tem, hein? Eu acho que tem sim. Pro Nelsinho sair da Ponte, terá feito um bom campeonato. Até aí, tudo bem. Não será a primeira vez que ele vai abandonar a gente, tá dizendo o Gustavo Carvalho. Exatamente, é que nem eu falei, né? Isso daí aconteceu, né? Já. Cristiano Salvione, boa noite a todos, tá dizendo o Salvione. Gustavo Carvalho, acho que o Nelsinho está ganhando um salário de uma comissão técnica. Por isso aceitou o Nenê Santana como auxiliar. Não aumenta aí, né? Aumenta aí de 80, põe uns 40, uns 50 a mais. Vai fazendo a conta aí. É complicado. O Matozinho tá falando que o Thiago, né? O Thiago Oliveira, né? Voltou, o zagueirão, né? Favor emprestar novamente, tá dizendo o Matozinho. Cadê aqui? Cristiano Salvione também falou que anularam um gol legal do Amazonas. Nelsinho, tá aqui o Elson falando que o Nelsinho cabe até no Corinthians na atualidade que se encontra. Realmente. Na bagunça que tá lá, né? E o Nelsinho foi campeão brasileiro com o Corinthians. Primeiro título do Corinthians em 1990 com o Nelsinho no comando. Carpini não tinha voz ativa no São Paulo, não batia de frente com ninguém lá. Luciano fazia o que queria com ele. Se acha demais arrogante e fala, tá dizendo aí o Gustavo Carvalho. Bom, Anderson, só um minutinho. A gente falou de Ponte Preta e eu peguei os resultados, né? Falta do Zanqueta, do Marcão, o meu e o seu. Tá Vagnão, eu parei no Vagnão, 1-1. O Zanqueta falou quanto? Ele tá falando com o microfone desligado, eu não consegui ouvir. É para vocês verem que eu estou prestando atenção. Eu sou o último. O último, tá bom. Eu vou de... O Ponte Novo Horizontino geralmente tá dando empate nesse jogo aí mesmo, viu? Mas eu vou 1-0 pra Ponte. E aí, Marcão? Eu vou de 1-1. 1-1. O Zanqueta falou, eu não ouvi o do Zanqueta. Ele falou que vai falar por último. O Wagner... 0-0 aqui e não vai falar mais, não. O Wagner falou 1-1, né? Falou 1-1, Só falta o Zanqueta agora. E você falou? Eu não falei, mas não marquei aqui. 2-0 Ponte. 2-0. Eu creio que a Ponte vai fazer o resultado. E precisa fazer o resultado dentro de casa. Que vai assombrar pouco o Eduardo Batista. O Elson está dizendo que a Ponte ganha de 3-1 do Novo Horizontino. O Elson Goulart está aí dizendo Elson Ponte Preta. O Cristiano Salvione. Ponte vence de 2-0. Cristiano Salvione. Próximo confronto, está dizendo ele aqui, o Salvione, que a Ponte vai estar na ponta dos cascos, apesar que já não joga. Veremos o que o professor Nelson vai escalar no lugar dele. Tá aí o Salvione dizendo. E aí, Zanqueta, você não falou ainda. Não, mas eu não fico em cima do muro igual o gato escaldado, não. A Ponte vai fazer um bom jogo no primeiro tempo. Vai perder.
ela tem sempre apresentado um bom jogo no primeiro tempo. O Novo Horizontino vai empatar no finalzinho do primeiro tempo 1-1, mas no segundo tempo vai ser 3-1 Novo Horizontino. 3-1 Novo Horizontino. Tá certo. Sabe o que eu fico contente, Zanqueta? Sua margem de acerto é meio ruimzinha, então eu fico Graças a Deus. Mas de vez em quando ele acerta, rapaz, isso que é duro, viu? De vez em quando ele principalmente o resultado do jogo do Santos, ele acerta, né? Cadê o Santista falar nisso, hein? Não apareceu aqui hoje, não. Não apareceu. Esse é outro que você está falando do Fabinho, né? Fábio. Isso. Cabeça inchada, não veio. Esse é o outro que a mulher falou para ele: você vai entrar 2 vezes por semana em algum lugar aí, não vai fazer mais nada, não. O Zanqueta falou que o Santos ia fazer 4 pontos em 3 jogos. O Santos fez 0 pontos, né? Nesses 3 jogos. 0. Foi bem ainda, hein? Foi bem. Bom, beleza, galera. Olha aí, 21 horas, 21 minutos. Vamos esticar essa resenha aqui, porque agora a gente vai entrar para falar sobre técnico também, né? Porque eles estão ainda, pelo menos até então, sem técnico. É eles, ó. O Guarani que tá sem técnico, que tá sem... O torcedor tá sem paciência, com razão. O Guarani tá, hoje, eu diria que sem um futebol que convença o torcedor de que essa situação vai melhorar. Resumindo, o Guarani tá sem comando até dos seus diretores. Tá feia. A situação do Guarani tá complicadíssima. E a gente vai esmiuçar agora, né? O Guarani que entra em campo amanhã, jogando fora de casa, pega uma pedreira lá na ressacada, pega a equipe do Avaí, né? O Avaí que tá bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas faz parte. Vai ter que pegar os 19 adversários que geralmente na Série B é pedreira. E o Guarani não está conseguindo sair dessa 20ª posição, né? Vamos lá, vamos falar do Bugrão Campineiro agora. Tá aí, e já tem gente falando aqui, né, do placar. Avaí 4-0, tá dizendo o Roberto César Santos. Já pode começar anotando aí, viu, o Celso Fittipaldi. O Elcio tá perguntando se a gente vai fazer o jogo do Guarani amanhã. A gente não vai fazer, o Elcio, pelo horário do jogo. Pelo horário do jogo. O jogo, quando fica além das... O limite para a gente fazer um jogo é às 20 horas, para terminar às 22. Passou disso daí, é complicado, por enquanto, a gente fazer aqui nesse estúdio da Web Rádio Grigo. Mas jogos em horários diferentes dá para fazer sim. Bom, vamos lá. Cadê aqui? O Cristiano Salvione está falando, já que vai falar do Guarani, vou acionar o Fábio Velido. Vai chamar ele. Ô, Wagner Ferreira, deixa eu ver se o seu som tá legal. Tá saindo legal aí, ô Wagnão? Tô ouvindo bem, sim. Tá ótimo. Beleza. E aí, o Guarani, que por enquanto não apresentou, né, um técnico. Aliás, nós, na jornada esportiva, né, da Gripe, que nós fizemos o Guarani contra a equipe, fugiu aqui o Guarani, nossa, fugiu o último jogo nosso. Operário. Né? Fugiu aqui. No finalzinho da nossa transmissão, o sinal caiu, porém voltamos com a jornada para a gente se despedir ali. E o Zanqueta, quando voltou a transmissão, ele já passou, né? Que o Guarani já tinha demitido ali o técnico, o Júnior Rocha. Aí, do nada, vem o Júnior Rocha para entrevista coletiva, né? E aí, ele na coletiva já tinha saído né? Esse rumor forte, aliás, era até informação que o Júnior Rocha já tinha sido demitido. O Júnior Rocha vem e fala que ele assume tudo, que ali era o problema não era da equipe, o problema era ele assumia tudo ali, não sei, então quer dizer, ele cravou ele mesmo ali, né? Ele se jogou no buraco de vez e jogou a terra por cima dele, né?
E aí, essa diretoria do Guarani, no domingo, faz aí, né, a informação, divulga a demissão do técnico Júnior Rocha, que todos já sabiam. Mas o Zanqueta, parabéns, o Zanqueta já tinha passado essa informação na jornada esportiva, no finalzinho. Mas, o Wagner Ferreira, 100 técnicos estão dizendo aí muitos rumores muito fortes do Pintado, né? Mas o Guarani é mais ou menos isso que eu falei, né? Sem técnico, sem padrão de jogo, sem perspectiva de melhoras, é mais ou menos isso o Guarani hoje, né? Do lado do Guarani, para o jogo de amanhã à noite, na ressacada contra o Avaí, apenas o retrospecto, né? O retrospecto é favorável ao Guarani em termos de pontuação contra o Avaí. Agora, na pontuação nem se compara, né? O Avaí está em terceiro lugar, 17 pontos ganhos. O Guarani Lanterna tem 4, quase 5 vezes mais a pontuação. Então, não há o que discutir. Favoritismo direto para o time do Gilmar Del Pozo, que tem jogadores conhecidos, né? O Zé Ricardo, o São Paulo, a Ponte, o Pó. Não tem comando. A última partida contra o Operário mandou um técnico demitido nas finais, a entrevista coletiva. Faltou coragem, faltou habilidade para o dirigente botar a cara na hora. Vamos contar com o treinador para mudar. Pouca culpa tem. Tá picotando bastante, Vagnão. Tá sumindo. Tava saindo legal, aí de repente sua voz vai sumindo, vai picotando e vai sumindo. Então é isso aí. Agora não tem chance no jogo de amanhã, não, contra o Avaí. Tá dizendo aí que não tem chances, né? O time de novo. Não tem um zagueiro, não tem um lateral esquerdo, não tem um meio-campista, não tem um atacante. Então, 3 desfalques em todos os setores. Tomara que esse rapaz aí que assumiu a bucha aí, né, o técnico interino, consiga... Uma coisa ele tem que fazer para conseguir aí pelo menos um empatezinho. Não resolve nada em termos de pontuação para o Guarani. Ele tem que buscar a vitória. Tem que buscar a vitória. O Gustavo já quer dar o palpite aí, Vagnão? É complicado esse jogo aí, hein? Complicado. Evidentemente, nós vamos torcer por uma vitória do Guarani. Agora, bacana, é difícil, é complicado. Vamos lá arriscar que o técnico aí tire um coelho da cartola e consiga reverter essa situação. Vamos colocar aí 1-0 Guarani. Faz um golzinho, joga lá atrás e segura o resultado. Como fez o Mirassol contra o Goiás aí no meio de semana. Aí, marcou 1-0. 1-0 pro Guarani. Gustavo Carvalho tá falando que quer ver o palpite do Zanqueta no jogo contra o Avaí. Lembrando que o Ryan joga no lugar do Léo Santos. Tá dizendo aí. Não é certeza, mas é provável, né? É provável. Aliás, Zanqueta, rapaz do céu, o Léo Santos, né? Ele deu uma de Dodô da Ponte lá em Itu. O Léo Santos fez a mesma coisa contra o Operário, né? O jogo, uma falta ali no meio campo. O jogador do Operário fez a finta ali e estava partindo em direção ao gol, porém, se a gente ver a jogada, tinha mais jogadores do Guarani na proteção também. E o Léo Santos meteu uma tesoura ali no meio campo, no jogador do Operário. Na hora nós falamos, é vermelho, e não deu outra, né? Vermelhou para ele, prejudicou mais ainda o Guarani, apesar de que o Guarani fez o gol, né? Impedido na jogada em si, mas fez o gol que o Léo Santos já tinha sido expulso. Mas faz falta agora para um time que já está limitado na questão defensiva, né? Ele é limitado tecnicamente e de números, né? São poucos os zagueiros, as opções, e as opções que tem são, na minha opinião, bem limitados, né, Zanqueta? O Guarani não está jogando mal, né? O que está estragando ele é a bola. Né? Não joga mal. É que a bola corre muito, ele não consegue acompanhar. Um time sem lateral, sem zagueiro, um goleiro braço de jacaré, né? Um meio de campo inofensivo, sem meia de ligação.
falou do Vladimir, braço de jacaré. Você achou que ele falhou naquele voleio do... Não, ele não passa confiança. Não passa confiança. Não vai. Se ele fosse bom, não tinha saído do Santos. Ponto. Não passa confiança. Ele foi bem. Por que ele veio para o Guarani? Vocês sabem por que ele veio para o Guarani? Por que ele veio para o Guarani? Quem trouxe ele para o Guarani? Quem trouxe? Pode concluir. Eu não sei. Claudinei Oliveira. Por que Claudinei Oliveira trouxe ele para o Guarani? Porque fez um bom... Peraí, mas o Claudinei, ele não veio antes do Claudinei? Não, ele pode ter até vindo antes, mas foi o Claudinei que indicou ele. Ele não era titular. Ele está sendo titular porque o Pegoraro machucou. Sim, Zanqueta, mas o Claudinei veio, eu acho, tá? O Wagner, você tem mais propriedade para dizer. Para mim, o Vladimir veio logo depois que o Pegoraro machucou, o Guarani ia ficar com um goleiro a menos, aí o Guarani foi ao mercado em busca de um goleiro para substituir a ausência do Pegoraro por lesão. O Guarani estava com o Pegoraro, machucou o Pegoraro, e daí o Douglas Costa, que tinha entrado, até ele tinha feito bons jogos no Guarani, não tinha tomado gol, o Guarani não tinha perdido com ele ainda, mas também não mostrou confiança para continuar como titular, né? Até que teve um jogo que entrou um moleque da base, para depois chegar esse rapaz aí, entendeu? O time do Guarani é assim, a zaga, o goleiro não passa confiança para a zaga não passa confiança para o meio de campo. O meio de campo não passa confiança para o ataque. E você volta de trás para frente. O ataque não passa confiança para o meio não passa para a zaga e a zaga não passa para o goleiro. É um com medo do outro. Você só esqueceu de dizer que a diretoria não passa confiança para o resto. Isso aí não existe. Isso aí não existe. São caras que estão lá só mamando no Guarani só e pegando dinheiro. Já falei várias vezes, um CEO que fica num clube que dá um prejuízo de mais de 40 milhões e continua no cargo, alguma coisa tem. Você fala 40 milhões, Copa do Brasil, 40, perdão, no sorteio da bolinha. Eliminado no Paulista. Quase subindo no Brasileiro. Em 20 jogos ganhou 2. Não adianta contratar outro treinador. Vamos falar, Humberto Louser, Claudinei e Júnior Rocha. Começou com Humberto Louser. O time não ganhou nada no Paulista. Veio o Claudinei. Ganhou uma contra o Avaí, contra o Red Bull, que jogou com o Sub-20. Os jogadores eram os mesmos. Contratou 3, 4 aí. Aí veio o Júnior Rocha. Os jogadores são os mesmos. São 3 treinadores para os mesmos jogadores. Então isso quer dizer que o problema não é treinador, né? Não é treinador. Os 3 não conseguiram fazer o time jogar. Agora vai chegar um aí, vamos falar que seja pintado, seja qualquer um. Vai falar, não, o elenco é qualidade. Claro que ele vai falar que o elenco é de qualidade. Ele não tem outra coisa para falar. Não tem outra coisa para tentar fazer a torcida acreditar. É o que o Júnior Rocha fazia nas coletivas, né? Não tem. Mas o meu departamento médico está lotado. Paciência. Você tem um cara que tem um lateral de ofício no banco. Me improvisa um outro jogador? Então, aí é que ô Zanqueta, desculpa, né? Dar essa tesourada. Mas assim, aí é o erro do técnico realmente. Né? Que a gente estava falando que o elenco, você estava acabando de falar, a gente chegou na conclusão que o técnico não é o problema. Porém. Não, o técnico não vai ser um problema para o Guarani. Não, Quem mas vai jogar amanhã? Mas o Júnior Rocha, ele chegou em um certo ponto, que nem você está dizendo. Você deixa o lateral no banco e aí você improvisa primeiro o zagueiro. Aí não deu certo, daí o que ele fez? Ele deixou o João Vitor praticamente lá no segundo tempo como lateral esquerdo. Jogando como lateral esquerdo. No primeiro tempo ele já estava na lateral direita praticamente. Aí depois ele colocou o Diogo Matheus, inverteu e o João Vitor foi lá.
ficar... E agora o Jefferson... do Guarani? É o... Como chama ele lá? Sabe o nome, o Vagnão? Ele é o conhecido lá, ó. Ai, a galera que tá curtindo aí, ajuda a gente aí, ó. Nossa, deu branco agora. Mas é conhecido, tá sempre aí. O Marcelo Cordeiro, que é o que vai ficar como o técnico agora, né? É o auxiliar que tá aí, é o Marcelo Cordeiro. Que acho... Não, provavelmente não. Amanhã é ele que comanda o time. E quando o Júnior Rocha chegou, não foi o Júnior Rocha que escalou o time. Não conhecia ninguém. Ele deve ter perguntado para o coordenador técnico, o cara auxiliar técnico, quem que vocês estão colocando de titular aí, que é uma base? Pra você ter uma ideia, ele não mexeu em ninguém. Ele só tirou os jogadores que machucaram. A base é a mesma. A base do Guarani, a base de jogar é a mesma. Nunca vi um time jogar sem meia de ligação. Quem estava armando o jogo eram os volantes. Quem começou a chutar a bola no gol... Né? Tentando armar, né? Quem começou a chutar a bola no gol foi o Ailton, que entrou no segundo tempo, aos 23, 24 do segundo tempo, que chutou 4 vezes. Exatamente. O Rafael Santos. O Rafael Santos é um chama-gol. Só que fez uma bela de uma defesa em um dos chutes do Ailton. Ele foi para fotografia, né? Ele foi para fotografia, de mão trocada, né? Aí você pega. Estava mais perto o Operário fazer o segundo do que o Guarani empatar. Que o Vladimir fez uma excelente defesa. Não vamos negar disso aí. Mas o Operário jogou com um jogador um jogador a menos mais de 20 minutos. Mais de 20 minutos. O Pintado, você acha que é um... o Roberto Sérgio Santos está falando que se vier o Pintado, vai estar no caminho certo, de volta para a Série C. Já está certo com ele, já desde antes de contratar o Júnior Rocha. Exato. Eu gostaria de fazer... É o Tony Cecílio que o cara trabalhou junto na Portuguesa, tirou a Portuguesa da zona de rebaixamento e classificou para o Paulista, perdendo para o Santos nos pênaltis na Vila Belmiro, entendeu? Aí criou um elo entre os dois, mas só que a rejeição do Pintado é muito grande. Se os amigos me permitam, eu fiz aí, eu fiquei sabendo que o Pintado estava para vir para o Guarani, eu fui fazer uma pesquisinha aí, e aí eu cheguei lá e o Pintado, acho que estava em 2015, 2016, no Guarani, ele fez 24 jogos, né? Oi? Não era a Série C que ele estava? Isso, Série C. Nessa passagem dele, a última, de 2016, ele fez 24 jogos, ele somou 11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Ele teve um aproveitamento de 55% no comando técnico do Guarani. É mais ou menos isso aí. Aí eu fiz uma conta aqui. Hoje, no campeonato, para encerrar o campeonato, o Guarani tem 29 jogos. Se ele somar os mesmos 11 vitórias, né? E o mesmo resultado nesses 25 jogos que ele teve, 24 jogos, melhor dizendo, ele soma 11 vitórias, o Guarani com 4, ele fecharia o campeonato com 44 pontos. Aí ia depender de alguma coisa. Ou seja, ele tem que fazer uma campanha melhor do que essa campanha de 2016. Porque senão ele vai ter problema. E aí o treinador chega, né? Restando acho que 4, 5 jogos para acabar o primeiro turno, se não me falha a memória, ele vai disputar aí alguns pontos e ele vai conhecer o elenco, ele vai ter que entender as peças, considerando que o Guarani tem muita gente fora, né? Muitas peças fora ainda, e ele vai ter que indicar jogadores para o segundo turno. Então o trabalho do Pintado vai ser muito grande. E não vai poder errar, né? Porque se o Pintado perder, por exemplo, se ele não somar pontos daqui até o final do campeonato, ele vai ter que melhorar ainda mais esse índice. 55% daqui para frente não vai dar para ele. Então, assim, é uma coisa que a diretoria do Guarani tem que pensar muito, né, em quem ela vai trazer
e acertar, porque ela não pode trazer o pintado para resolver o problema de só do elenco que está aí. Ela precisa trazer o pintado ter na manga alguns nomes que realmente vão qualificar o elenco, porque senão ele vai ter problema, né? Se o Guarani errar na contratação do treinador, é muito sério. O Guarani não pode mais perder jogos. E outra, como é que você soma mais? Como é que você vai somar 11 vitórias no segundo turno? É difícil. É muito difícil. Então tem que chegar ganhando 2, 3, 4 rodadas e depois somar mais alguns pontos para poder se safar. Então é um risco, ao meu ver, trazer o pintado. Mas qualquer outro treinador vai ter que fazer um trabalho melhor que esse aí de 55% de aproveitamento daqui para frente. É aproveitamento de time que, né, é praticamente time que está para uma campanha lá em cima, né? Porque se você pegar aí, como você disse, 54%, 55% é um rendimento sensacional de um treinador aí, né? Pelo menos de um time que se garante tranquilo. Né? Não sei para acesso ainda, mas se garante numa série, nossa, tranquilo, com as pés nas costas de novo, né? Usa esse termo. Mas, ô Marcão, o Guarani tem alguns jogos aí até, né? O Guarani, assim como todos os clubes, até a janela que abre no dia 10 de julho, o Guarani vai ter que ser esse elenco aí. É esse elenco, não tem jeito, e aí que preocupa demais. É um elenco que não mostra nada, apesar de que, né, amanhã pode ter a volta do Chay, pode ter aí o Caio Dantas entrando como titular, pode ter a volta do Luan Dias, estava contundido, que é o cara que está ali para armar a equipe do Guarani, né? Então, assim, pode ter algumas voltas aí que pode dar um alento aí para o Guarani e ele fazer uma partida legal. Mas são partidas até chegar essa janela, e já dizem que já tem 7 jogadores praticamente contratados na equipe do Guarani, tem que ter mesmo. A hora que der a janela, já tem que escrever e colocar para jogar no próximo jogo. Mas muitos jogos aí para o Guarani nesse futebol que não existe, pode se complicar de vez. Quando a turma fala assim, o Guarani pode cair no primeiro turno. A gente sabe que não é bem assim, mas a situação fica muito crítica para o Guarani se continuar com esse futebol até a abertura da janela, né, Marcos? O time está jogando muito mal, né? Pelo menos é o que tem demonstrado, né? Agora, você citou aí que já estão dizendo que tem 7 jogadores já praticamente contratados. Mas quem será que está dando a volta a esses jogadores, né? Vai chegar um técnico novo, né? Será que já está acertado alguém? Né? O Toninho Cecílio tá aí, né? O Toninho Cecílio tá aí. É o que ele tem que fazer, é isso. Certo. Eu estou vendo aqui, né? A gente estava falando dos técnicos, né? Eu vi aqui uma reportagem no GE, né? Que o Guarani está registrando uma nova marca negativa, né? Que ele, nessa temporada, ele venceu 3 jogos e já está indo para o 4º técnico. Então, ele tem mais técnicos já do que vitórias, né? Então, poxa, para se conseguir 55%, vai ser difícil, né? Agora, tem jogador para entrar no time ainda, né? Quer ver? Você citou aí o Luan Dias, né? O Luan Dias, ele foi contratado para ser o cérebro do meio-campo, né? E o Guarani até agora não jogou nenhum jogo, acho que com ele. Jogou, mas saiu no primeiro tempo, se contundiu, né? Então, tem jogador para colocar, né? O Marcelo Cordeiro é o cara que vai estar no comando do time, pelo menos no jogo de amanhã, né? Isso. E eu estava vendo também que eles vão colocar o Bruno Oliveira, né? Bruno Oliveira, o nome do Bruno Oliveira. Que é da categoria de base, né, esse menino. Não. Não é não. Não é não. Então, a informação ele é um jogador que tá cotado para entrar, né?
E eu vi a entrevista dele e disse que conversou com o Marcelo Cordeiro, disse que tem uma estratégia nova, tal, né? Olha, eu acho que tal negócio. A mesma opinião que eu tinha 15 dias atrás, sabe? A hora que eu consegui encaixar uma vitória, né? As coisas podem começar a mudar, né? Um técnico vai ser contratado, eu não sei se vai ser Pintado, acho que Pintado realmente tem uma rejeição muito grande, né, dentro do Guarani, né, mas vai ter que contratar um técnico, né, e, olha, esse jogo de amanhã é um jogo muito complicado para o Guarani, muito complicado, porque o Avaí é um time que está subindo na tabela, né, está na zona de classificação, então, tá aí um jogo dificílimo, né? Momento realmente crucial para o Guarani, né? Mais uma derrota seria uma catástrofe cada vez maior, né? Então falar que o Wagner falou, né? Torcer aí para o time conseguir uma vitória, certo? Encaixar um golzinho lá e segurar, né? E trazer um novo técnico para a vida continuar, né? Tem muito campeonato ainda, mas realmente a posição que o Guarani está agora é muito complicada. Só para lembrar, o país está 7 no campeonato, hein? São 7 jogos sem perder. Pegou uma sequência aí sensacional, por isso que é complicado. Mas também, né, não é nada demais o Guarani chegar lá mas como... Oi. Pode concluir, Anderson, desculpa. Pode concluir. Mas fica como diz o Caipini, quanto mais você perde, mais próximo da vitória você está. Isso o Caipini disse lá no São Paulo. De repente o Guarani vai lá e belisca uns 3 pontos, né? Não é fácil, mas... E assim, olha a situação, cara. O Guarani não pode errar na contratação do treinador. E não pode errar na contratação das peças que vão vir. Não pode trazer aposta. Falaram em um nome aí de um jogador, agora eu não me recordo o nome, não sei se os amigos, que faz tempo que esse cara não está jogando. Vai trazer o cara, porque o cara tem um nome aí, coisa e tal. Eu não lembro agora, depois se eu lembrar aqui eu falo. Não sei se o Zanqueta tem. E aí, ou seja, é um cara que está fora do mercado, ou não serviu. Um zagueiro, se não me falha a memória. Não sei se alguém ouviu falar aí, o zagueiro que não serviu para o Vila Nova. Anderson Conceição. Meu cérebro Kaique chegou aqui. Meu cérebro Kaique me ajudou aqui. Anderson Conceição. Diz que é um dos jogadores que o Guarani vai contratar. Vai contratar e ele não é titular no Vila Nova. Não é titular no Vila Nova e vai servir para tirar o Guarani dessa situação? É um pouco complicado, né? Vamos entender o que vai acontecer, mas é aquilo que eu falei. Eu fiz aqui rapidinho a conta, que eu estava fazendo conta errada. Se o Guarani somar, a partir de agora, 7 vitórias, se o Guarani somar 7 vitórias, 11 vitórias, melhor dizendo, com os 4 pontos que ele tem, ele vai fazer 37. E se ele empatar, dessas 11, ele tiver mais 7 empates, ele soma 44. 44 é a linha de corte para não cair? Geralmente né? Geralmente. Esse número aí o Guarani pode perder mais 6 jogos, seriam o restante do campeonato. O Pintado tem que chegar e fazer uma Série B, o Pintado ou o treinador que vir, tem que fazer uma Série B de 11 vitórias e pelo menos 7 empates para fazer a margem dos 44 e não ter risco de... Vai depender ainda de alguns resultados, né? E 46 eu acho que não cai, né? 46 eu acho que não cai. Não, aí não cai. Ô Wagner, você, não sei, né, se já está encaminhada a contratação do Pintado, o nome do Alan Al surgiu também, mas uma vitória do Guarani amanhã, né, por exemplo, no seu resultado que você colocou aí, aliás, tem mais gente que colocou aqui, que foi Cristiano Salvioni, deixa eu achar aqui, ele colocou também, ele colocou que o time do Avaí é muito ruim. Aí ele colocou aqui, ó, que você é realista, o Guarani ganha de 1-0, o Avaí é horrível. Cristiano Salvioni falou também que o Guarani ganha de 1-0. Mas uma vitória amanhã, no comando do Marcelo Cordeiro, você acha que a diretoria, se não tem nada fechado ainda com nenhum treinador, repensa e deixa o Marcelo Cordeiro seguir aí
mais um jogo, no caso? Tudo é possível, né? Falo de uma vitória boa, ou que seja um 1-0, mas que venha com 3 pontos, é possível, sim, que, cara. Mas ele vem para cima. O Anderson do Guarani na festa do Guarani. Eu mandei aí no grupo, escolheu jogar para o Guarani. Tem uma certa simpatia pelo Guarani. Não vejo muita gente com o nome dele, porque piores quando ele passa por aqui. Então, se você essa foto aí conseguir, eu vou te mostrar, eu pintar ao lado de Manguinho, entendeu? Se você tiver aí, é bom. Se eu consigo aqui, mas não vou conseguir. Não vai, eu não vou conseguir abrir o Wagner. Eu não vou conseguir abrir. Mas assim, o Cristiano Salvioni está falando que o primeiro tempo do Amazonas e Chape tá com dó da bola. O Guarani ali, eu acho com relação, viu, Zanqueta, o que eu falei aí com o Vagnão, eu acho que o Guarani, o próximo jogo do Guarani, se tem um resultado positivo lá na ressacada, o próximo jogo do Guarani é contra o Ituano em casa. Olha aí a chance do Guarani emendar, se ganha 3 pontos lá na ressacada, a chance dele emendar mais uma vitória é grande, né? É grande, porque o Ituano também, venhamos e convenhamos, futebol igual, né, a equipe do Guarani, mais ou menos. É ou não é, Zanqueta? Difícil até falar do Ituano, né? Difícil até falar do Ituano, que o futebol do Guarani é um futebol pífio, né, gente? Não dá para comparar com ninguém, não, que tá abaixo da linha da miséria o futebol do Guarani, né? O Guarani tá virando motivo de chacota. A mensagem, a notícia do site do Avaí é que Avaí enfrenta saco de pancadas em busca da recuperação em casa. Falta de respeito isso aí. Isso é falta de... Esse motivo é o adversário, viu? Mas o Guarani tá tão desmotivado que não adianta, Celso. O time do Guarani é isso aí mesmo. Faz 10 jogos que é o mesmo jogador, é a mesma coisa. O Guarani só não tomou gol contra o Paysandu e contra o Botafogo. O resto tomou gol em todos os jogos. Todos os jogos o Guarani tomou gol. Até o Ibis, se eu não me engano, não ficou 30 nessas últimas 5 anos, não ficou 30 jogos com 3 vitórias. Entendeu? Essa diretoria que está aí, eles estão conseguindo superar até o inimaginável. São contratações ruins atrás de contratações ruins. Né? Você lembra quando o Daniel Paulista estava no Guarani? Ele foi para a semifinal nas oitavas de final do Campeonato Paulista contra o Corinthians lá no Itaquera e perdeu nos pênaltis, né? O cara do Guarani foi dar uma cavadinha lá, o xarope lá, e errou o pênalti. Todo mundo falando que o time que tinha que melhorar, que o Paulista não era parâmetro porque o time era fraco. A diretoria foi lá e manteve o mesmo time. Daniel Paulista durou 4 jogos e saiu. Foi um Deus nos acuda para se salvar do rebaixamento. Esse ano aqui não está diferente, não. O recado foi dado lá já. Esse ano aqui só não caiu no Paulista que o Ituano e o Santo André. O Santo André não ganhou nenhum jogo. O Ituano lá perdia jogo besta em casa. E é o mesmo time que está jogando o Paulista. Qual que é a chance de dar resultado errado? Enorme. Não, de dar resultado diferente. Diferente, nenhum. Nenhum. Entendeu? O Avaí joga lá empolgado, ele empatou com 0-0 contra a Chapecoense. É um clássico regional lá, igual o Guarani e Ponte Preta aqui. É um derby. Lá é um clássico regional. Os dois lá empataram os dois, 0-0. Mas o Avaí não é bobo, não.
O Avaí não é bobo, não. O time que ganhou fora de alguns uns adversários fortes não veio para brincadeira, não. Não é à toa que está na parte de cima da tabela. Ganhou do Sport lá no Recife, 2-1. Então, não é à toa que está na tabela. E é sempre muito difícil jogar na ressacada, né? Sempre muito difícil. O time pode até não estar bem, que Aí vai falar que o frio lá está atrapalhando, que os ventos que vêm da Patagônia fez a bola correr mais. Não adianta, é desculpa atrás de desculpa. Aí você coloca o treinador. Se o treinador conseguir uma vitória amanhã, beleza, ótimo. Ele fica contra o Ituano. Mas o próximo jogo é Ponte. Certo? E se ele mais perde? um ainda. Aí se ele perde do Ituano? Tem o Guarani e Ituano, aí depois do Ituano, o Guarani vai o CRB, exatamente, fora. Entendeu? Aí depois o derby. Aí vai falar que não tem tempo de treinar, que não sei o quê. Se for trocar, já troca agora. Já aproveita agora e vai trocando. Eu, se eu não me engano, o Pintado vai estar amanhã lá na ressacada, você vai ver. O Carlos Eduardo Lemos Matosinho tá falando que o Guarani vai voltar com uma ressaca da ressacada. Tá dizendo. E a gente tá bem preocupado com o Guarani, como se a vida da Ponte fosse fácil. Também não é fácil, não, né? Vocês não fazem ideia, gente. O que é um time cair para a Série C? Patrocínio vai embora. Televisão vai embora. Acompanhamento vai embora. Retorno futebolístico vai embora. Vai viver do quê? Jogador Zaiada não quer saber de disputar a Série C. Não adianta falar que Série C... Esses caras que estão no Guarani não permanecem para disputar a Série C. Disputa. O Figueirense estava com 2 vitórias, é o 8º colocado com 3 derrotas seguidas. O Náutico demitiu o Mazola Júnior agora. O CSA é vice-lanterna. O Sampaio Correia ganhou o primeiro jogo ontem. São todos esses times aqui estavam na Série B. Exatamente. Não, é complicadíssimo. O América de Natal, que tem uma puta de uma torcida, que ficou na primeira parte dos campeonatos regionais, foi a segunda maior torcida o time que levou a torcida ao campo. Não sai da Série D. O Santa Cruz não sai da Série D. O Paraná Clube faz 2 anos que não tem calendário. Olha aí. Olha aí. Era time pequeno antigamente? Não era. É que a gente está preocupado que pode virar Campinas. E é verdade. Ó o Gilberto Jeremias aí chegando. Chegou atrasado, mas já curtiu e estamos juntos. Grande, Gilberto. Legal demais. O Carlos Eduardo Lemos Matosinho tá falando que o melhor presidente do Guarani que ele já viu foi o Beto Zini. Nunca viu igual. Torcedor do Guarani sente falta mesmo de um presidente como o melhor presidente para mim foi o melhor presidente foi o Chufi. Que não tinha nada na mão, conseguiu montar um time que foi campeão brasileiro, com a venda dos jogadores fez o tobogã, entendeu? Foi ele que construiu o tobogã e ninguém lembra do cara. O Batata tá dizendo que acha que toda essa falência do Guarani começou com o Beto Zini. Tá dizendo aqui o Batata. Ô Celso, o Guarani a gente não falou os placares ainda, né? Os palpites. Então, falta, por exemplo, o Wagner, parando no resultado do Wagner. O Zanqueta não deu resultado, Marcão não, você não. 1-0, né? O Wagner foi 1-0, exatamente. Foi 1-0. Tá. Bom, eu vou falar com a razão. Vou falar com a razão, né? Vendo o futebol que o Guarani está praticando, né? Eu vou analisar o que eu já vi. Então eu acho que o Guarani perde de 2-0 lá. Vendo o que eu já vi o futebol do Guarani. Tomara que eu esteja enganado, que o Guarani vá lá e mostre um futebol diferente. Bem diferente. Ou melhor, mostre futebol, que até então não mostrou. Então, se continuar na mesma toada, eu vou de 2-0 pro Avaí. E aí, Marcão? Eu vou chutar aqui um 2-1 Avaí. 2-1. O Vagnão despencou, né? Agora que eu tô vendo aqui na telinha. O Vagnão sumiu da tela. E despencou mesmo. 2-1 Avaí. Zanqueta.
O Guarani vai fazer um bom jogo lá, 3-1 Avaí. 3-1 pro Avaí. E aí, o Celstão? Eu vou no resultado de 2-1 pro Avaí. 2-1 pro Avaí. Cara, ninguém cravou vitória do Guarani. Não, o Wagner. O Wagner e o Salvione, né? O Salvione também. O Salvione também. 2 vitórias do Guarani. Os dois de 1-0. Exatamente. 22 horas e 1 minutinho. Uma pergunta, vamos falar o resultado rapidinho dos jogos passados? Eu aceitei. Lógico. Né? Você eu tenho que receber, né? Lógico. O bônus, né? O Matosinho está dizendo aqui que lembra que o Betuzini dispensou o Leão dentro do avião, vindo para Campinas. O Matosinho está dizendo. Deixa eu ver se o Vagnão voltou aqui. Não voltou ainda, não. O Vagnão já estava com problema, eu acho que era a conexão da internet, por isso que estava picotando o som dele. Não era o microfone, não, era coisa, eu acho que com a internet. Mas vamos lá, o Celção, os palpites do jogo passado, né? Guarani e Operário, pode ser? A gente começa com Guarani e Operário? Vamos lá. O Anderson, 1-1. Zanqueta, 4-1 pro Guarani. Lembrando que o placar foi 1-0 pro Operário, né? Vamos lá, isso. O Kaique, 2-0 pro Operário. O Vagnão, 2-0 Guarani. Celso, 1-0 Operário. Aceitou. Opa, cadê? Aceitou. Tem palmas aqui, pô. Cadê o palmas? Aí, pô. Aceitou o palpite, tem palmas. O Fábio, 3-1 pro Operário. O Roberto César Santos, 2-0 pro Operário. Tô perto. O Cristiano Salvione, 3-0 pro Operário. E o Beto Bassan, 1-0 pro Operário. Acredita? Acertou também? Você acredita? Operário? Ele colou, né? O Bassan não está ouvindo, mas ele colou. Ele colou de mim. Eu não lembrava desse palpite do Beto, não lembrava. Ele mandou na mensagem, aí eu copiei aqui, falei, vamos pôr aqui. Beto Bassan. Então, Celção e o Beto acertaram na mosca o placar de Operário 1, Guarani 0. América 2, Ponte Preta 0. Vamos lá. Zanqueta colocou 3-0 para o América. Quase acertou. O Elson, 2-1 para a Ponte. Errou. Roberto César Santos, 3-2 para a Ponte. Acertou só o 2 do Operário, do América. O Fábio Velido, 1-1. O Anderson, 1-0 América. Passei perto. O Kaique, 2-1 Ponte. Inclusive, o Kaique colocou que ia ser o gol nos acréscimos. Eu coloquei 1-1. O Bassan, 2-0 América. O Bassan acertou. Rapaz do céu, o Beto acertou. Aí, eu vou até deixar mais palma aqui, porque acertou os dois jogos. 2 resultados. Caramba, acertou o Guarani, acertou a Ponte. Isso. Caramba, parabéns, hein, Beto? Olha aí, ó. O Carlos Eduardo Lemos Matosinho tá deixando o palpite dele aqui, ó. Avaí 2-1. Então vamos marcar lá, peraí. Avaí 2-1. Matosinho. O Salvione marcou aqui, ó. Operário 2-0 no pranto do Fábio Velido. O Fábio Velido errou, ficou triste com o Guarani, ficou triste com o Santos, né? Aliás, o Santos que jogou contra o Novo Horizontino, né? 3-1 para o Novo Horizontino. O Zanqueta falou quanto? 4-1. O Santos? Isso, o Zanqueta falou 4-1 no Novo Horizontino. 4-1. Mas não acabamos. Peraí, que não acabamos o Guarani e Operário ainda. Peraí. Faltou o Vagnão. O Vagnão fez 2-1 pro América. Eu também. O Salviano 2-2. E o Zé Carlos
2-0 Ponte. Então, também não acertou. Roberto Aí Bassan fechou. que aí fechou. Agora o Santos. O Fábio falou 2-0 para o Santos. O Salvione 3-0 Novo Horizontino. Quase acertou. E o Zanqueta 4-1 Novo Horizontino. Caramba, o Zanqueta passou perto, hein? O Zanqueta. Se você começar a jogar nos resultados do Santos, nesses bet da vida aí, o Zanqueta, você vai se dar bem, viu? E vou acertar de novo agora. Então, peraí, calma aí, que tem mais palpite aqui, ó. O Batata Preta tá dizendo 2-0 pro Avaí. Agora Peraí que eu vou marcar aqui. Vai lá. Batata. 2-0 pro Avaí. Guarani 0, Avaí 2. Ok. Ponte Preta 2-1. Eu acredito que o Batata tá dando 2-1 para Ponte, né? Pra Ponte, pra Ponte. Pra Ponte. Tá. Agora eu quero ver o palpite do Zanqueta pro Operário, lá, o jogo lá em Ponta Grossa, contra o Santos. Operário. O Santos é pressionado, né? O Santos é pressionado. Lançou uma lista de dispensa hoje com 6 jogadores, até uns jogadores interessantes, né? Mas o Operário vem embalado. Apesar do Operário não fazer muitos gols, né? O Santos vai ser um jogo bom lá pro Santos. 2-0 Operário. 2-0 pro Operário. Wagner Ferreira tá escutando a gente, Wagnão? Wagner tá escutando? Não tá escutando? Não tá saindo o som do Wagnão aqui também. Tá escutando, Wagnão? É isso mesmo, tá aqui, ó. Piquirilinho sem vergonha. Agora sim. O Salvione tá dizendo que o Santos vai perder. Parecia mais um sapo do que um grilo. Bom, o Salvione? O Wagnão, o Salvione tá dizendo que o Santos perde também, mas não disse o placar. Mas passa o resultado aí, porque depois o Fábio Felido vai ver isso aí. Eu vou passar para ele, eu vou passar para o Fábio. Fala aí, Salvione, o resultado aí. Passa aí que a gente olha, o Operário, se o Santos perder, já começa a complicar o lado do Santos lá, hein? Começa a complicar mesmo. O Santos que já tá aí na... Olha o Nelson Batista na área, hein? O Santos já saiu do G4, né? O Santos tá aí na 5ª posição. Tá com o mesmo número de pontuação do Sport, do Ceará e do Operário. Olha aí, ó. O Operário tá na 8ª colocação, mas tem 15 pontos também, igual o Santos, que tá na 5ª colocação com 15 pontos. Então, o Batata tá dizendo que vai ser 2-0 pro Santos. Marquei aqui, eu vi aqui. Batata 2-0 pro Santos. 2-0 pro Santos. É isso daí. Mais alguma coisa para a gente comentar ou a gente pode pôr um ponto final nessa edição de número 51, essa boa ideia da Resenha dos Amigos? O que vocês acham aí? Acredito que está de bom tamanho, né? Só faltou o Cristiano Salvione opinar aqui no resultado, mas fica para uma próxima. É a hora que vai cutucar com o Fabinho lá, ele ficou meio esperto. Ele falou, não vou mexer com isso, não deu o resultado dele. Acho que colocou aí, Anderson. Dá uma olhada, me ajuda aí. Olha aí, rapaz. O Wagnão tá escutando, Wagnão? Não tá saindo o som do Wagner mesmo, nem na chamada aqui de WhatsApp. Não tá chamando. Talvez ele esteja me escutando. Tá escutando aí, Wagner? Não tá. O Salvione opinou aí, não sei se está vendo a mensagem do amigo aí. Ele colocou o Operário. 2-0 Operário para os planos do Fábio Felido. Eu li ainda essa mensagem, verdade. Tá aqui. Ainda. 2-0. Então tem o resultado do Zanqueta, do Salvione, do Batata, de Santos e Operário. Quer opinar também, Marcão, no Santos? Eu deixo pro Zanqueta, que o Zanqueta, esse daí é fera.
Eu acho que o Santos ganha esse jogo, hein? Vou igual Batata aí, 2-0 para o Santos. Viu, Anderson? Eu queria só fazer aqui um adendo aqui, falar sobre a vitória do Mirassol, sabe, no meio da semana. O Mirassol, ele trouxe para mim assim um sentimento de torcedor, sabe? Eu assistindo o jogo, eu achei que o trio de arbitragem, inclusive o VAR, estava mal intencionado com o time do Mirassol, sabe, nesse jogo. O Mirassol foi aquele negócio, jogou contra tudo e contra todos, né? Verdade. Você vê que o Goiás tem um bom time, o Goiás pressionou. O erro do Goiás foi só ficar jogando bola alta na área, né? Não conseguiu empate. Agora, olha, você jogar com 2 jogadores ali, no primeiro tempo já jogou os 15 minutos finais do primeiro tempo. Sim. Aí o segundo tempo foram 30 minutos sem 2 jogadores, sabe? O time do Mirassol foi realmente um time que eu devo assim, me coloco, sabe, na pele do torcedor do Mirassol. Que alegria, né? Ver um time jogar daquela forma, de uma forma assim, que realmente parecendo com amor à camisa, coisa que a gente, há tanto tempo a gente não vê, né, nos nossos times aqui, né? Não, bem lembrado. Inclusive o Batata tinha colocado aqui, ó, que ele viu o jogo do Mirassol e Goiás e a CBF, junto com a arbitragem, palavras aí do Batata, uma arbitragem tendenciosa, de sempre. Você já pode ver o futebol brasileiro, só manobra, e os pequenos só se ferram. Só lembrando que o árbitro dessa partida de Mirassol e Goiás foi o senhor Yurelino. Mas quem que é esse elemento? Esse elemento que me expulsou. Foi que deu cartão vermelho pro Zanqueta no jogo do Guarani e Chapecoense, Guarani, quem que era? América? Não. Paysandu. Rapaz do céu, eu não lembro essas coisas. Guarani. E ele colocou lá na súmula lá que você, como que você falou o quê, Zanqueta? Eu não lembro a frase. Arbitragem tendenciosa. Que você estava falando. Que ele foi nesse meio de semana, tendencioso. Eu lembrei, o torcedor do Avaí, na hora do intervalo do jogo, a hora que a arbitragem estava saindo de campo, aquela homenagem, né? Falando para ele comer chuchu, essas coisas assim. Foi a mesma coisa, o mesmo filme que aconteceu no Brinco de Ouro com a torcida do Guarani. Quer dizer, fraco. Eu vou falar que ele é fraco. Mas, com esses erros aí, na partida do Mirassol e Goiás, essa fraqueza pode mudar de nome. Né? Eu não vou ficar falando aqui porque já viu, né? De repente cai o raio na cabeça, né? Espalha pra galera aí, mas eu não vou usar esse termo, mas é estranho, né? Fraco eu chamo, fraco. Árbitro fraco, não, sem condições nenhuma de apitar nem partida de Série D, nem de Série D. Para apitar a várzea aí, ele ia se dar bem, porque daí ele ia encarar as coisas de uma maneira diferente. Fraco, mas esse fraco também posso colocar entre aspas, né? Ele. Quer falar alguma coisa sobre o elemento, senhor Carlos Zanqueta? Fraco, tendencioso, mal intencionado. Já falei uma vez, vou repetir. Depois que chegou essas casas de aposta no Brasil, pode-se começar a investigar árbitros de futebol que eles estão envolvidos em esquema de corrupção. Nada me tira isso da cabeça. Nada. Ele sabe para quem tem que dar cartão amarelo, ele sabe o horário que tem que dar cartão amarelo, ele sabe se tem que expulsar algum jogador, ele sabe de tudo isso aí. Se o treinador vai ser expulso ou não, entendeu? Tem tudo isso aí. O lance do jogador que foi expulso cobrando lateral, se eu não me engano, foi do Avaí, foi do Avaí? Eu não lembro. Foi Série A. Foi Série A. Que o Klaus expulsou o cara lá. Se fosse um time grande, Flamengo, Grêmio, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, ele não ia expulsar. Ele não ia expulsar. Eu tô dando risada da mensagem do Salvione aqui, ó. Paquetá mandou um abraço para o Zanqueta. O jogador que tá na seleção, que está envolvido em casos de aposta, vai falar o quê? Complicadíssimo.
Complicadíssimo. Muito complicado. Mas vamos ficar. Eu vou começar a acompanhar agora. Até não vou fazer isso agora porque, né, é mais complicado. Mas eu vou começar a acompanhar os jogos que esse árbitro vai apitar de novo. Por quê? Contra o jogo aqui do Guarani Paysandu, uma arbitragem simplesmente lamentável. E essa Mirassol e Goiás, né, o Marcão falou muito bem. Parabenizar realmente a equipe do Mirassol, que foi na garra, foi na vontade, foi na raça mesmo, para vencer tudo e todos. Não só apenas o Goiás, né? A situação do jogo foi criada para realmente o Mirassol não ganhar essa partida, mas deu ruim para quem fez esse planejamento. Não é mesmo, Celso? É isso aí, Anderson. Eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado se esse rapaz não me aparecer no Majestoso, hein? Já saiu a escala para domingo? Rapaz, o cidadão é fraquíssimo. Fraquíssimo. Horrível. Horrível o trabalho dele. Não, é muito ruim. É muito ruim. Vamos usar como ruim, né? Vamos usar como ruim. Mas, olha, realmente... E bota a banca ainda, hein? Esse que é o problema. Bota a banca quando tá apitando. Esse que é o problema. Mas beleza. Mais alguma coisa, galera? A gente pode encerrar essa resenha dos amigos aqui? Para mim tá de bom tamanho. Acho que foi legal. Para mim tá de bom tamanho. Bacana. Então a gente vai encerrando essa resenha dos amigos de número 51. Olha aí, 22 horas, 17 minutinhos. Né? Quase 2h30 de resenha. Bom demais mesmo. Agradecer a participação de todos aqui que sempre acompanha com a gente. E, galera, vai deixando o like aí também, né? Vai deixando... Deixa eu ver aqui que o Batata falou. Mais Ponte Novo Horizontino não tem time marcado para a CBF. Ah, tá. Entendi. Que aí não... Nem Ponte, nem Novo Horizontino... Para a CBF não faz diferença aí nessa partida, segundo o Batata. Agradecer demais, galerinha que não deixou o like aí, deixa o like pra gente aí também, dá essa força com a gente, beleza? Na próxima resenha, na próxima transmissão, aliás, transmissão nossa, final de semana, é essa daqui, ó. Tá na telinha. Ponte Preta e Novo Horizontino. Eu vou estar nessa junto com o Wagner Ferreira nos comentários e o Carlos Zanqueta nas reportagens no Majestoso. Sábado, a partir das 16h30, estaremos no ar no canal do Grigo no YouTube, no Rádio Grigo Oficial no Facebook e esperamos entrar também no canal de áudio no Radiosnet. Jogo passado conseguimos. Esperamos lá no Majestoso que a gente consiga colocar no ar também a transmissão pelo Radiosnet. Então, encontro marcado, hein, com você que curte as nossas transmissões, que curte a Rádio Grigo, né? Você que já é um amigo, tá sempre junto conosco, compartilha aí, avisa a galerinha, faz os seus amigos virarem amigos nossos também, é bom demais. Marcão, legal demais, até a próxima resenha dos amigos, né? Juntos, e um ótimo final de semana para você, viu, Marcão? Aliás, amanhã é sexta-feira, né, Marcão? É isso aí, Anderson. Poxa, eu que agradeço, viu, Anderson? Mais uma vez participando junto, né? Lamentar hoje que, infelizmente, o Wagner não conseguiu uma conexão boa, né, para estar com a gente aqui. Infelizmente, a gente perdeu, né, os comentários, né, balizados, né, do nosso presidente, né? E mandar um abração para o Celso, para o Zanqueta, para você, viu? Para todos aqueles que acompanharam a gente, né? E Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite e um final de semana excelente também, viu? Aliás, antes de eu falar aí pro Zanqueta, pro Celção, o Derby 207, né? Tá aí, chegando no dia 30, né? No dia 30, às 18h30 será o Derby, né? Dia 30 cai que dia? É um sábado, é isso? Sabe me dizer? Opa, dia 30... Domingo. É um domingo. Domingo, 18h30. Tá aí, Isso. domingo, 18h30. O derby lá no Estádio Pingo de Ouro. Eu estou pensando em fazer uma programação bacana demais. Estaremos no estádio
Brinco de Ouro, transmitindo essa partida. A gente não pode ter mais de um repórter dentro do gramado, porque tem um número limitado que a CBF coloca de repórteres dentro do gramado. Então, nós teremos provavelmente o Zanqueta será o repórter, né, que é a equipe que está indo no Brinco de Ouro sempre, mas quero ter um comentarista para falar junto com o Wagner falando sobre o Guarani, um comentarista falando sobre a Ponte. Já deixo o convite aí pro Celção para estar junto conosco lá no Brinco de Ouro, né, para fazer os comentários que nem faz no Majestoso, né, quando o Celção tá lá, com o Vagnão tá lá, o Vagnão faz dos times adversários, o Celso faz da Ponte, e assim no derby também. Porém, estou pensando seriamente de fazer, antes da nossa jornada esportiva, que vai começar às 18 horas no derby, antes, por volta de 16 horas, por aí, a gente fazer a nossa resenha dos amigos. De que maneira? A equipe que estiver dentro do Brinco de Ouro participa, e os amigos aqui da Web Rádio Grigo que quiser fazer parte também, né, via online, a gente faz aí com o Marcão, com o Girelli, com o Beto, com o Ricardo, enfim, com o Kaique, faz essa resenha dos amigos, né, antes do derby. Pessoal do estádio, mais o pessoal online, a gente faz uma resenha e daí já entra para a jornada esportiva. Mas isso daí a gente vai conversar direitinho com essa equipe maravilhosa da Web Rádio Grigo, para ver a disponibilidade da galera também, né? Aí, no caso, a gente tem que chegar bem antes lá no estádio para começar a resenha e depois já emendar essa jornada esportiva desse derby 207 no dia 30, no domingo às 18h30. A gente conversa aqui com a equipe, mas é essa a ideia da gente fazer um trabalho bem especial nessa resenha maravilhosa. Semana que vem, teremos aqui a Madalena, técnica da equipe do EFATA, lá do Jardim Florense, um trabalho muito bacana, um trabalho social que ela faz, então ela vai estar conversando conosco para falar também desse projeto e para falar de futebol, coisa que ela gosta demais. Professora de Educação Física, formada, que se dedica para esse projeto do EFATA, lá do Jardim Florense. Então, na próxima semana, a Madalena, a Madá, vai estar junto conosco. Celção, legal demais, mais uma participação sua aqui no Resenha, viu? Ô Anderson, eu que agradeço, né? Agradeço mais essa oportunidade. 51 edições, 51 edição da Resenha dos Amigos. Show de bola, muito gostoso o bate-papo, né? Um bate-papo descontraído, falando de futebol, falando de seleção, Guarani, Ponte Preta. É isso aí. Eu que agradeço, um ótimo final de semana, uma ótima transmissão para os amigos aí, Ponte Novo Horizontino. Infelizmente, não consigo estar presente nessa rodada, por conta de alguns compromissos pessoais, mas não vai faltar oportunidade. E mandar um abraço a todos aí, ao Vagnão, que não conseguiu terminar com a gente aí, né? O presidente caiu antes do sinal dele. E estamos juntos aí. Vamos ver, vamos trabalhar aí para a gente fazer essa resenha antes deve. E de repente, por que não um pós-derby, né? Vai pensando. Sim, beleza? Lógico. Um abraço a todos aí, um bom final de semana. Celso Fittipaldi, o Purga. O Batata falou que está dentro da resenha. Lógico, a participação de vocês é sempre bem-vinda. Já falei, manda áudio pra gente. Quem sabe, dependendo do número de pessoas, se a gente for fazer essa resenha mesmo, a gente vai colocando a participação desses amigos também dentro da resenha. 51 é título mundial, hein? Eu ia falar, esse Salviano tá de brincadeira também, né? Cutucou os palmeirenses aí, ó. Ô, Zanqueta, vamos estar junto no sabadão, se Deus quiser, para Ponte Preta e Novo Horizontino, o clássico dos Batistas, clássico pai e filho. Estaremos nessa junto, mas um excelente final de semana para você, viu, Zanqueta? Muito obrigado, Anderson, Celso, Marcão, os amigos que nos acompanharam, Wagner Ferreira. O Cristiano está certo, 51 foi o título mundial do Palmeiras e quem apitou o jogo foi o velho Barreiro. Né? Tava tudo em família lá. Né? Vamos estar participando mais uma vez dessa jogada aí, na jornada, desculpa, no próximo sábado.
Espero que a torcida da Ponte compareça, incentive seu time do começo ao fim. Se tiver que criticar, critique após o apito final, para que o time possa representar bem dentro de campo. É um jogo difícil. O Novo Horizontino, para mim, é um dos times que vão brigar para subir, que vão brigar para estar lá em cima da tabela. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida pela formação que vem, pelo investimento que tem feito e pelas contratações que estão fazendo. Pra você ter uma ideia, o Donato, que era o zagueiro do Vila Nova, até agora não estreou no Novo Horizontino. E era titular absoluto do Vila Nova. E o Vila Nova, no ano passado, ficou a 1 ponto de subir. Entendeu? Tomara que o time de Campinas consiga dar um alento melhor para a torcida, para a cidade, e para que a gente passe de pare de ser um pouco de chacota na boca dos outros, né? Vamos estar junto lá, vou me comportar certinho, não vai ter microfone ambiente, mas eu estou na rádio que mais cresce no Brasil, entendeu? E por isso que é certeza de sucesso a transmissão. Um abraço a todos, até sábado. Carlos Zanqueta. Wagner Ferreira. E agradecer o Vagnão também, né, que teve mais um probleminha, a gente vai conversar direitinho, eu vou auxiliar o Vagnão para que ele consiga fazer parte, né, participar legal das resenhas. Ele que faz falta na resenha, ele gosta demais de estar junto conosco aqui também, e nós então, né? Se ele gosta de estar com a gente, imagine nós com ele. Mas valeu demais, Vagnão. A gente entende perfeitamente aí. Algo aconteceu, problema técnico aí. Há boatos que Vagnão tá brigando com o Grambel, porque o telefone dele não tá funcionando bem. Há boatos. Algo errado não deu certo, né? Algo errado não deu certo. É exatamente isso. Grambel. Bom, beleza, galerinha. Agradecer demais a participação de todos vocês que interagiram, que deram uma curtida com a gente aí também. Encontro marcado, então, próximo sábado, às 16h30, lá no Estádio Moisés Lucarelli, para Ponte Preta e Novo Horizontino. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para todos. Valeu demais. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos.